Salve, salve, BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma tarde, começo de noite encantado a partir da Roma Negra, Salvador, maior cidade africana fora da África, a estação primeira do Brasil, solo Tupinambá, falando desesperadamente em português. Você já sabe, você se inscreve no canal, você compartilha, você ativa o sino, você faz todo aquele corre, porque se você fizer isso, você não vai apoiar somente o BaiaCast, mas vai apoiar todos esses nossos convidados que passam por aqui, que deixam um pouco do seu tempo, da sua simpatia, da sua expertise, como é o caso desse episódio que tá começando agora, Pedro Valente. Coisa boa! Rapaz, episódios de segunda sempre, nunca na verdade decepciona. É verdade. Né? Impressionante, ó. Obrigado, Já. Obrigado, Já. Nada mais a dizer sobre isso. Muito bom. Bom que a gente tá junto aqui. O Dream Team, a cátedra está restabelecida. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, você acabou de falar aí, mas não custa reforçar. Galera, já chega deixando o seu like aí, por favor. É assim que a gente educa o nosso algoritmo, a gente mostra pra ele o que é que a gente gosta, o que é relevante e o que não é. Então, quando você reclama muitas vezes, não é, Cabas? Tá aparecendo pra mim coisa que eu não gosto. Verdade. Tá desinteressante o YouTube. Por quê? Porque você não está interagindo com o que realmente você gosta. Então faz isso logo, não só com a gente, né, Serginho? Com certeza. A gente sempre fala... E até eu vi essa semana, Pedro, reforçando, que independente do número de visualizações, o like é muito importante para o algoritmo, né? Isso. É muito importante. E se você, o algoritmo te trouxe até aqui, que você não segue a gente, faz isso agora. Se inscreve, ativa o sininho, faz tudo isso aí. O BaiaCast é uma iniciativa 100% independente. Não estamos ligados a nenhum grupo de comunicação e a nenhum grupo político, que é mais importante, não é, meu bom amigo? Ô, Glória, nem na municipal, nem estadual, nem na União, nem federal, gente. Isso. Por favor. Ajudem a gente aí, porque a gente manter esse corre aqui é algo que realmente vem do coração. Não é não, Valente? É sangue, suor e lágrimas. Ô, Glória. Rapaz, vamos fazer aqui logo o giro da nossa equipe aqui no começo. O nosso grande diretor técnico, Walterson Cabeça. Yeah. Beleza, hoje tá no volume certo, viu? Pô, pra mim nunca, né, velho? Muito bem, muito bem. Por Solta favor, esse microfone pra mim também, aí, por favor, velho. Por favor. Francamente. Yeah. Agora sim. Nosso diretor-geral também, que já não está mais no estúdio, está em algum ponto aqui das nababescas instalações do BaiaCast. Suane Gomes também, nossa diretora de produção e afins. E a Moara e toda a equipe do BaiaCast que cresce a cada dia. Grace Zago com a gente também. Obrigado, Grace. Você está fazendo parte de um time agora que está nos dando mais solidez com a sua presença, seu profissionalismo. Muito obrigado. E tá feito o giro, né? Feitíssimo. Só lembrando, né, velho, que esse episódio é um oferecimento de Viaçu Jeep, né? Pô, isso aí deixa a gente assim numa felicidade tão grande, porque quando você pensa em Jeep na Bahia, você pensa Viaçu Jeep, que é a concessionária que mais vende Jeep no Norte e Nordeste, e tá aqui com a gente no BaiaCast, apoiando esse projeto. E eu que sou cliente da Viaçu, pra quem duvida, diga essa verdade, essa mentira. Rapaz, a tecnologia do carro, vocês não acreditam não, velho. Vocês não têm noção, velho. O cara chega perto do carro, o carro já se anima. Você gostou, né? O carro liga o ar-condicionado, já fica esfriando já, rapaz. A gente tava aqui na frente... linda. A gente tava aqui na frente do estúdio na hora que acabou o episódio, aí cheguei, a gente conversando, reunião na frente do estúdio lá de fora, que a gente adora fazer isso. O carro ligou sozinho, aí você ficou bobo, né? O que é isso? Parabéns, que bruxaria é essa? Ô, rapaz. Não, mas eu queria também aproveitar para dizer o seguinte, que a qualidade incontestável, né, dos produtos da Jeep, a gente já sabe. Mas, no caso da Viaçu, ainda tem um diferencial, que é o dengo que só a Bahia sabe ter. Eita! Então, quando você chega nas duas lojas ali na Avenida CM do Rio Vermelho, você vai ter certeza que vai ter um cafezinho maravilhoso, um atendimento daquele jeito como a gente gosta na Bahia, né, não, Pedro? E o pós-venda, que é o mais importante nos dias de hoje, porque não é só, comprei, o lugar foi bom, o desconto foi bom. Não é só isso, galera. É o pós-venda. Quando você precisa da marca depois, você tem, na hora de você marcar a sua revisão, na hora de você pedir uma peça, chega a tempo, como é isso? Então, na Viaçu você tem a tranquilidade do pós-venda, e isso vale para qualquer coisa, viu, Sérgio? É importante a gente dizer isso. Outro dia eu comprei uma geladeira, tem nada a ver com isso, mas tem. E aí, meu amigo, eu sei que a instalação foi um desastre, e depois para você esperar chegar uma geladeira nova, peça nova, eu sei o seguinte, que só resolveu quando eu disse que eu ia judicializar, porque eu não aguentava mais. Então esse tipo de dor de cabeça você pode evitar com seu carro. Mandar um beijo grande pra galera da Viaçu. Obrigado por vocês estarem com a gente aqui.
Muito bom. Feito esse giro aí inicial, a gente já pode abrir a mesa aqui pro nosso convidado, né não, Valente? Vamos fazer isso. Pronto. Vocês sabem, assim, que aqui a coisa que a gente mais preza, que a gente fala direto, mas é importante dizer, é que esse espaço aqui, antes de tudo, é um espaço de apresentação de ideias, né? De uma forma completamente, como diria, imparcial, no sentido de que a gente tem muita consciência de que a gente está aqui para aprender. E com esse cara aqui, a gente sabe que a gente vai aprender muito mais essa noite, porque esse cara realmente não é só tá badalado porque ele é um rostinho bonito, não. Mas também. É também. Também. Mas é porque esse cara, ele realmente é um cara que tem um currículo extensíssimo, experiência e um jeito, né, que realmente coloca ele hoje como um dos líderes na sua atuação profissional aqui, não só na nossa cidade, como posso dizer também aqui no nosso estado. E o mais interessante de tudo é que ele se tornou baiano, né? Ele vai contar essa história pra gente também. Ele é neurologista, também é mestre em medicina e saúde, o doutor Ivar Brandi. Valeu, Serginho, muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado pelas palavras, né? Você falou aí de rostinho bonito. Eu sei que você é músico, então eu já vou logo citar Cazuza. Mentira sincera não me interessa. Mas aí, as câmeras não deixam a gente mentir, né? Hein, Cabas? Que homem, meu Deus. Porque como você sabe muito bem, a gente teve a oportunidade, Pedro, de fazer parte da mesma bancada num programa também muito massa da Metrópole, com a Cris e com a Stephanie. A gente agradece muito. Que pauta maravilhosa, cara. Muito legal. E aí a gente... Qual foi a pauta? A gente falou sobre memória, né? Isso, sobre memórias. Mas o lance de ser uma bancada transdisciplinar, né? Tocar na arte, falar de literatura, de música, de tanta coisa, foi onde eu conheci o doutor. Aí ele falou, já tá marcado o BaiaCast, né? Muito legal. E lá a gente falou, inclusive, sobre isso, sobre o poder da arte, né? A arte, ela transfigura nesse sentido. Então a gente entende muito mais rápido que a beleza está além do que os olhos veem. Né? E você é sempre poético. E como isso se conecta com a atuação profissional do nosso professor Ivar, né? Isso é importante. Com certeza, com certeza. Bom, já vou começar a falar então sobre um conceito neurológico que tem a ver com o que você falou, né? Até fazendo conexão que eu tô voltando agora do Vale do Capão, na Chapada, né? Mandar um salve lá pro pessoal do Capão, os guias, os brigadistas lá que estão atentos lá nos incêndios, né? Pessoal que merece reconhecer o trabalho deles. Então, quanto a isso que você falou dessa experiência com a arte, né? É a mesma, de forma semelhante, nós podemos falar de nossa experiência com a natureza, né? Tem uma condição neurológica que chama sinestesia. Sinestesia pode ser definida, assim, tecnicamente, como uma linha cruzada dos sentidos. Como que seria isso? Você, por exemplo, eu vejo ali um quadro amarelo, eu consigo perceber o cheiro do amarelo, ou eu consigo perceber o sabor do amarelo. Né? Há uma troca dos sentidos. Isso é uma condição normal que algumas pessoas têm, né? De perceber, por exemplo, o calor de determinada palavra. Então é uma linha cruzada dos sentidos. Por que isso é interessante, né? Por que a gente está falando sobre isso aqui num podcast que é para a galera? Porque à medida que eu compreendo que essa experiência com os sentidos ela é individual, que algumas pessoas têm essa vivência de modo individual e completamente diferente da minha vivência, lá no Capão, por exemplo, eu entendo que a realidade de cada um é diferente. Então eu passo a respeitar a realidade, a opinião, a interpretação da vida e do ambiente que cada pessoa tem de modo individual. E não é uma questão de ser certo ou errado, ou de ser melhor ou pior, é que nós somos realmente diferentes. Então a minha experiência sensorial na natureza, na Chapada Diamantina, no Vale do Capão, ou com um estímulo artístico, num show de música, ontem também fui assistir Xande Canta Caetano, né, que foi maravilhoso. Então a minha experiência com a arte, com a natureza, ela é individual. Ela não é melhor nem pior, não é mais certo ou mais errado do que a de ninguém. Cada um tem essa experiência. E isso isso representa, né, áreas de ativação cerebral. Isso ocorre porque o nosso cérebro funciona de maneira diferente com estímulos diferentes. Então acho que compreender as condições da neurologia, da neuropsiquiatria, é compreender a nossa diversidade, as nossas diferenças individuais. Isso é importantíssimo, né? Você é neurologista. Sou neurologista e com atuação em neuropsiquiatria. Mas você é mineiro. Eu sou mineiro, sou do interior de Minas, de uma cidade que chama Ponte Nova, que é cidade lá da Goiabada Cascal, da carne de porco. Aí, ó. Eu me formei em Juiz de Fora, depois fiz a formação em neurologia em Curitiba e depois passei por Brasília, Salvador e Rio de Janeiro. Agora diz que todo mineiro, ele já vem com curso de culinária, né?
Cara, Não importa a sua profissão, né? não é muito o meu caso, não. Acho que eu errei. Mesmo? Meus irmãos pegaram essa parte aí do genoma da família e ficou com meus irmãos. Tá vendo aí? Nossa amiga Lilian Paula, que é mineira e tá com a gente aqui todos os dias, já tô olhando aqui no chat que ela tá presente, vai me dizer, Lilian, você, Lilian, como mineira, você sabe cozinhar, não, por favor, não me decepcione. Olha ela aí. Boa tarde, BaiaCast. Beijo, Lilian. Boa tarde, Lilian. É muito interessante isso, né? Porque, na verdade, Pedro, inclusive, ele é cidadão de Vitória da Conquista, que, de alguma forma, Muito também orgulho. é um meio caminho, né? É uma interseção, né? Justamente. É uma interseção entre Minas e Bahia, cara. E não tem aí um negócio, eu não sei, eu vou falar assim de uma maneira muito intuitiva, mas não tem uma relação especial do povo mineiro com a Bahia, você não acha? Sim, com certeza. E a que você atribui isso? A primeira, o limite geográfico, Sim. né? E o fato do mineiro sonhar com a praia, né? Mas não é só isso. Não é só isso. Acho que a questão de também o talento culinário, né? São Sim. 2 estados referência em culinária. Em cultura, em música também, né? São referências. Ah, você Hoje eu falo que eu sou um baiano de Ponte Nova ou um mineiro de Salvador. Sim. E eu tenho orgulho de dizer que eu sou comendador. Eu recebi a comenda Tomé de Souza da Câmara dos Vereadores há alguns que anos. Então, chique. assim, Massa. eu tenho lastro de baianidade. Com certeza. Mas Lilian- eu acho, viu, Serginho, que tem a ver muito com, assim, uma identificação de muita coisa cultural, de humor, de uma série de coisas. Você vê que existem, às vezes, barreiras culturais, comportamentais dentro do próprio Brasil. Sim. Né? Estados que parece que não se comunicam bem, seus povos. Mas existem outros que parece que tá em dá uma casa, liga, né? dá uma um liga. negócio assim. Ah. E é interessante porque você teve essa oportunidade também de atuar profissionalmente no Paraná. Sim, Já é sim. um lugar também um pouco, não só geograficamente mais distante, mas também uma realidade já bastante distinta da Bahia, por exemplo. Isso. Mas eu acho que essa experiência também de trabalhar em outros locais colabora para minha visão dessa questão da diversidade, entendeu? De entender culturas diferentes, entender condições diferentes e como elas se apresentam, né? Então, uma determinada condição neuropsiquiátrica, ela vai ter nuances determinadas pela geografia, pela cultura Também? local. Também, com certeza. Com certeza. Elabore isso Uma aí. outra questão é a questão da religiosidade, da fé, da espiritualidade, né? sim. Então, tipo de recurso, né? Outro dia eu ouvi uma expressão muito interessante que eu usei um determinado medicamento e o paciente disse assim para mim, o efeito é que ele sossegou meus herês. Eu falei, eu não conhecia esse efeito farmacológico do medicamento, né? Então, assim, é algo próprio da Bahia, né? Cada um interpreta de uma forma, né? Diz uma coisa, doutor. Não precisa do doutor não, Pedro, por favor. Não? Claro que não. Tá bom. Então já vou ficar íntimo. Assim. Mas uma coisa que é super, eu acho que emblemático é que até outro dia a medicina era muito dissociada da fé, né? Sim. E você falar de fé com o médico era uma coisa que você até ficava muito, a gente chama aqui escabriado. Escabriado. De falar alguma coisa porque aquilo ia soar estranho para o cara, né? E hoje a gente vê um movimento muito em consonância, medicina, espiritualidade e tal. Como é que você vê isso? Você acredita em um depois? Você é um espiritualista ou um materialista? Eu sou um espiritualista. Eu acho que não tem como negar o papel da espiritualidade na existência humana. Nós somos seres espirituais, seres simbólicos, né? Sempre fomos, né? Não existe comunidade humana que não cultua alguma divindade. Pode cultuar uma árvore, um rio, uma cachoeira, ou pode cultuar uma divindade superior. Mas a espiritualidade faz parte da nossa existência. É indissociável, né? Nós somos seres sociais, a gente forma grupos, sempre formamos grupos sociais, sempre atuamos em coletividade e seres simbólicos. Simbólicos no sentido de acreditar em algo que nos transcende, que é maior do que nós, e acreditar também na subjetividade de outras questões, da própria palavra, né, ou de símbolos concretos, ou da arte, por exemplo. Então, a espiritualidade, para mim, é indissociável da nossa existência. Não tem como compreender o humano sem reconhecer a espiritualidade. Agora, ouvir um profissional de saúde, né, falar isso é uma coisa muito recente. Daí o nosso assombro até. Porque vamos lá, o professor Marcelo Gleiser fala que a gente tem 400 anos de medicina moderna, ou de ciência moderna. Sim. Né? 400 anos mais ou menos nos separam desse período onde
a causa de uma enfermidade, por exemplo, poderia ser atribuída a uma questão espiritual. Sim. Né? Então a gente teve 400 anos aí de um cisma, e que agora a gente completa essa mandala com uma nova perspectiva, onde os profissionais de saúde começam a dizer assim, pô, peraí, mas a fé também é importante. Sim. Isso é muito recente também. Mas isso vem também com o avanço da própria ciência, né? Hoje a neurociência é capaz de comprovar modificações de funcionamento cerebral com o exercício da espiritualidade. Pronto. Com o momento de meditação, com atividade contemplativa, ou com exercício de valores, né, humano como empatia, altruísmo, compaixão. Então, hoje a gente consegue mapear isso do ponto de vista cerebral. Mensurar, né? Na verdade, porque essa coisa da ciência como... o comprovar cientificamente, ele tá necessariamente ligado a uma capacidade de você comprovar, de mensurar isso, Sim, né? De sim. uma forma objetiva. Isso, com certeza. Então hoje se mensura objetivamente o papel da fé, por exemplo. Sim, com certeza. Legal. É possível mensurar a interferência da fé no funcionamento cerebral. Ou a interferência da compaixão, da empatia, do altruísmo, né? É possível mensurar isso através de modelos experimentais, uso de artefatos que avaliam o funcionamento cerebral em tempo real, né? O fluxo sanguíneo cerebral em determinadas áreas em tempo real. Então a gente consegue mensurar essas modificações que ocorrem. Agora, isso é fantástico. Dentro, assim, você estuda a coisa que eu acho mais enigmática da humanidade, que é o cérebro, né? Mas quando a gente fala em alma, espírito, né? Outro dia eu vi, por exemplo, uma história aí nas redes sociais de que a partir de 2000 não sei quanto vai ser possível o transplante de cabeça. Sim. Né? Ora, afinal de contas, aonde está um indivíduo, né? Tipo, na cabeça ou no corpo? Se você faz um transplante de cabeça para um novo corpo, aonde é que está a individualidade? Onde é o ser humano? Isso. Né? Porque se amputa o braço, o corpo da pessoa ainda continua sendo a pessoa. Uhum. Se você amputa o corpo, né? A alma estaria onde? Então, esse tipo de coisa lhe inquieta estudar? Com também? certeza, com certeza. Eu concordo contigo, Pedro, que eu estudo uma das estruturas mais fascinantes que tem, que é o cérebro. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que compreender apenas o funcionamento cerebral não nos leva a compreender a nossa complexidade. Porque o funcionamento cerebral, ele resulta do ambiente e do fato de sermos seres simbólicos, né? Então, a relação do cérebro com o ambiente, ela é uma via de mão dupla. O meu funcionamento cerebral determina como eu atuo, como eu estou me comportando aqui com vocês, como as palavras que eu escolho, mas o ambiente também interfere no meu funcionamento cerebral. E essa relação entre onde está a minha identidade, se ela está no cérebro, se ela está no corpo, eu entendo que ela está em tudo. Porque hoje a gente entende que algumas reações corporais, elas ocorrem antes das reações cerebrais. O corpo percebe algumas situações antes da gente ter consciência dessa situação. As situações de alarme, as situações de ameaça à nossa integridade, muitas vezes a gente não tem consciência. Né? Tem um neurocientista, um dos maiores neurocientistas contemporâneos, que é português, o Antônio Damasio. Ele diz que o grande erro de Descartes é dizer que penso, logo existo, né? Que o correto é sinto, logo existo. O sentir sempre vem antes do pensar. Não existe uma decisão humana que seja plenamente racional. Qualquer processo decisório humano, ele é contaminado pelo sentimento. E isso vem desde a origem das espécies. Quando a gente vê lá os seres unicelulares, que eles reagem ao estímulo do ambiente, eles reagem a um estímulo sensitivo do ambiente. Eles vão em busca do alimento, eles vão se retrair em reação de fuga. Né? Não necessariamente pensando, né? Não necessariamente pensando. Ou seja, anterior, sentir. Sentir antecede a tudo isso. Então o corpo antecede a tudo isso. Se a gente for perguntar para uma pessoa que está em tratamento para diversas condições, como ansiedade, ou depressão, ou impulsividade, a gente pergunta como é que você sente no seu corpo? E muitas vezes ela vai dizer assim, eu sinto uma náusea, uma palpitação antes da consciência da alteração do estado mental. O corpo já se manifestou. Uhum. Então, assim, é a integridade, né? E a relação do corpo com o ambiente e com a coletividade. Entendi. Isso, inclusive, toca nesse tangencia um dos assuntos que eu queria abordar hoje, que é a questão do TH e o autismo como condições da vida moderna, né? Sim. Fica à vontade para... Aí é muito tema. Mas assim, antes até de falar disso, eu queria só fazer uma vírgula, que é tão bacana a gente
ouvir, está tão distante da primeira consulta que eu tive, por exemplo, com um psiquiatra, né, que não é o seu caso, mas enfim, tratar de depressão há 20 e tantos anos, né, onde se falava apenas no consultório da química cerebral e como restabelecer essa química, mas nunca levar em consideração todos os outros fatores, né, corporais, de sintomas que não sejam única e exclusivamente psiquiátricos tão somente, mas clínicos também. Com né? certeza. Então eu queria pontuar isso, porque realmente isso eu acho que é um grande passo que a ciência dá. Né? E numa relação paradigmática, né? A gente até pensa que a ciência, ela diferente. Eu até vi um recorte sobre isso, falando sobre aqueles caras clássicos que falam sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, lá o Dawkins e a turma toda, falando sobre a diferença entre religião e ciência, né? Eles falam que a ciência, ela parte do princípio que ela está pronta para dizer que ela está errada. Então, de uma certa forma, as mudanças de paradigma científicas, e inclusive, e quando falo científicas, a gente inclui as mudanças de perspectiva na medicina, no tratamento, né, de qualquer enfermidade que seja, ela está baseada nessa ideia de que você pode dizer assim, não, eu estava errado. Isso. É uma ideia incômoda, mas ao mesmo tempo ela é a única, talvez, a valência que a gente tem de que a gente está disposto a melhorar, né, a nossa abordagem de determinadas questões, né, do ser humano, né? Diferente da religião que já deu as respostas prontas. Isso. Eu estava fazendo a trilha lá no Capão e com o guia lá, Picó, uma figura bacana, fã de reggae também. Ele disse uma expressão muito interessante. Ele disse assim, são mentiras cientificamente comprovadas. Eu gostei dessa expressão. Mas é isso, a ciência é do fundamento da ciência ela se questionar e ela se refazer, surgir outras verdades científicas. Às vezes a gente fala nas redes sociais sobre pesquisa e o cara fala, mas no outro trabalho provou uma coisa ao contrário. Sim, isso é da ciência. O debate científico é isso. É usar metodologias diferentes, analisar resultados diferentes e aí a gente poder conversar e verificar qual é a verdade. E nada impede de eu refazer as minhas conclusões diante de fatos novos. A ciência está mudando. É isso que o Pedro falou. Algum tempo atrás, uma consulta psiquiátrica era apenas sintomas mentais. Hoje a gente tem que avaliar. A ciência comprovou a importância de entender o funcionamento do corpo como um todo. E como as condições do corpo interferem na condição mental. E nesse caso específico, por exemplo, quando eu tive aos 18, 19 anos uma depressão, ela foi acompanhada de muitos sintomas físicos, como, por exemplo, inapetência, essa náusea que você falou. Isso me levou a um quadro de emagrecimento muito rápido e muito preocupante para o ponto de vista clínico. Mas eu ficava achando estranho, né? Além de estar passando por tudo aquilo, eu achava estranho a forma com que lidavam com isso. Porque, tipo assim, não, eu quero saber o que é que você... Qual é o seu pensamento? Qual é não sei o quê? Eu estava preso dentro daquela teia psicológica, mas o resto vá tratar em outro lugar. Aqui não, entendeu? Tipo isso. Então, eu acho isso. Hoje, eu acho que o jogo está meio mudando. Os médicos hoje, que não tratam dessa forma que você está falando, eles ficam meio, como é que eu posso dizer? Eles ficam escabriados. Mudou o jogo. Sim. Antes era o contrário, era você ficava meio assim de tentar tratar de uma forma, ou pedir que tratassem você de uma forma integral, e agora esse é o norte, eu acho, né? Sim. Um outro ponto, Pedro, é entender também que hoje a gente vive aí uma questão, todos falam de uma epidemia de doenças neuropsiquiátricas, né, o adoecimento das crianças e dos adolescentes. E é importante a gente compreender que cuidar e prevenir essas condições é responsabilidade coletiva. Que a medicalização, apenas diagnosticar e tratar, não vai resolver essa questão. A gente não vai resolver essa equação aí apenas levando as crianças e os adolescentes para atendimento médico, um diagnóstico, um rótulo e uma prescrição. Mesmo que seja um medicamento, junto com atitudes, faça atividade física, cuida do seu sono, evite alimentos industrializados, né? Isso não vai resolver. Se a gente não envolver educadores, as escolas, educadores físicos, né, os profissionais da educação física, as empresas, as corporações, se a gente não envolver todo mundo, né, nessa questão, nós vamos viver um adoecimento coletivo que já estamos vivendo, né, mas com condições ainda mais intensas. É a maneira como eu acredito. Eu acho que não é também apenas a nova forma de fazer neuropsiquiatria. É uma responsabilidade coletiva. Mas isso aí me dá... Desculpe minha ansiedade. Eu tenho um apego à desobediência, doutor. O senhor vai me perdoar. Fique à vontade. Porque veja só, a gente falou aqui
E eu digo sempre aqui, gente, que isso aqui é um lugar de discussão de ideias. E os episódios não se encerram de forma estanque em si mesmos, né? Então são discussões que às vezes vão, graças a Deus, eu imagino, a gente vai colocando temas para a sociedade que eles acabam se comunicando entre si. Então, digamos, uma entrevista não termina na entrevista, né? Sim. Então a gente citou aqui recentemente sobre essa coisa da indústria ter aperfeiçoado, por exemplo, o tamanho da abertura da pasta de dente, porque descobriu que as pessoas gastavam mais e que a indústria, enfim, aquela história de que o capitalismo selvagem fala assim, não, então vamos botar pra galera gastar mais. Então, a obsolescência imediata, no caso de qualquer... Programada. Exatamente. Obsolescência programada. Programada, né? Exatamente. Isso. Obrigado. E aí a pergunta fazendo essa relação justamente do que a gente ouviu em outro programa com o que você está dizendo. Quando você falou do medicalizar, a gente fica, principalmente nós que somos da geração pré-diagnóstico, um pouco incomodados com essa nova realidade de você saber que as grandes marcas de medicamento do mundo, elas não estão interessadas nessa visão holística de que pode, porventura, reduzir os números de vendas deles. Sim. Aí você fala que a gente precisa da sociedade toda pensando, e eu concordo, né, que é sistêmico, a gente tem que repensar a nossa condição como ser humano no mundo, né? Sim. Como consumidor, enfim, como tudo isso. Mas tudo aponta para a terrível verdade de que os grandes laboratórios do mundo não vão querer vender menos, por exemplo. Sim, né? sim. Então, como é que a gente consegue pensar, né, com esperança sobre essa dicotomia, sobre esse dilema que nos assola já há bastante tempo, que é a iniciativa privada e o interesse público? Como a gente conseguir chegar a esse equilíbrio de uma maneira, vamos lá, de novo, a gente vai ter que olhar para países onde a gente tem não vou dizer uma condição psicológica, uma saúde psicológica, mas vamos lá apontar para os países escandinavos que tem bem-estar, índices melhores. Aqueles países lá do welfare state lá, né? Que esse welfare state passa também por uma questão de, como se diz, que a Noruega é o país mais feliz do mundo, as pessoas são mais felizes. Sim. Olha os números lá, as estatísticas, e por mais que a gente possa questionar individualmente esses parâmetros ou coletivamente, mas a gente tenta olhar para os lugares, peraí, onde foi que deu certo? Onde é que o interesse, onde é que a iniciativa privada conseguiu respeitar o interesse público e haver uma convivência em que o investidor não saia do país, por exemplo? A gente olha para a Escandinávia, ok? Como é que esse profissional neurologista, Dr. Ivar, consegue enxergar essa perspectiva de esperança num país que é marcado radicalmente por uma desigualdade? Você teve experiência, por exemplo, no Paraná, que é outro país, né? Minas também tem outros indicativos também que se separam bastante socialmente da Bahia. E agora você está atuando em Salvador. Como é que a gente consegue olhar para esse imbróglio com esperança? Me diga aí. Não, o desafio é grande. Concordo contigo que o desafio é muito grande. Os nossos hábitos, a maneira como a gente se comporta, a questão da escolaridade, da desigualdade de escolaridade no Brasil, isso tem impacto na condição de saúde, principalmente na condição de saúde mental das pessoas, na condição de saúde cerebral. Se a gente for fazer uma análise até comparativa com outros países, os países que aumentaram a sua longevidade precocemente, como Japão, Espanha, Itália, são países que antes de aumentar a longevidade, eles corrigiram as desigualdades sociais, ou reduziram, né? Corrigiram não é a palavra correta, mas reduziram bastante as desigualdades. Nós estamos envelhecendo a população brasileira, já tem os benefícios de uma infância bem cuidada, então a população brasileira envelhece cada vez mais, mas nós ainda preservamos as desigualdades sociais. Então a gente está criando um grande número de idosos em situação vulnerável, de adoecimento cerebral, de adoecimento físico e adoecimento mental. Ao mesmo tempo, a gente tem a questão da escolaridade. A gente tem pessoas que não têm uma alfabetização completa, né, ou sabem ler, mas não sabem interpretar, mas têm amplo acesso ao mundo digital, né, e às redes sociais. Isso também é uma condição de risco para outras condições neuropsiquiátricas. Então o desafio existe, eu concordo contigo que o desafio existe. Se eu puder dar assim, um conselho, né, assim, respeitando o meu papel nessa tarefa, seria começar corrigindo as desigualdades, principalmente as desigualdades de acesso à educação. Eu acho que se a gente não partir por uma educação de boa qualidade, acessível para todos, né, universal, a gente não vai corrigir esse adoecimento, né? Porém, enquanto isso não acontece, a gente não pode excluir os outros atores desse jogo. Sim. Né? Porque o papel dos professores, das escolas, dos gestores das escolas, das empresas, nós não podemos excluir, porque está todo mundo no mesmo barco.
né? O adolescente ansioso, o adolescente depressivo, ele vai ter repercussão na escola, na família e no consultório médico. Não é uma questão de medicalização, né? Eu vou medicalizar se houver necessidade. Se não houver necessidade, vou recomendar outras medidas para alívio. Mas está todo mundo no mesmo barco. É muito louco isso porque, né, Pedro? Você abre a questão da saúde pública e da educação pública para um leque muito maior, né? Por exemplo, Com certeza. Me permita a minha ansiedade. A gente teve recentemente um militar de carreira à frente do Ministério da Saúde, né? Sim. E a despeito de qualquer consideração mais ideológica, que hoje não se pode falar sobre isso, né? É uma maior briga. Mas não é exatamente isso. É você pensar, por exemplo, e aí eu quero saber a opinião de vocês, até que ponto determinadas pastas, né? No poder público, em qualquer esfera, podem ser legadas ou delegadas para pessoas que não têm uma formação na área. No caso da saúde, me parece especialmente complicado. No caso da educação, me parece especialmente complicado, né? Não, é complicado, mas eu não vejo assim, não é o fato de ter sido um militar. Eu acho Não, sim, claro, o ponto né? crítico é ser alguém sem experiência em gestão pública em saúde. Eu penso que para, por exemplo, cargos de secretários de Estado de Saúde, para ministro de Saúde, não há necessidade de ser médico, né? Sim. Até porque eu trabalho, na minha prática diária, eu trabalhei em uma rede de reabilitação durante 20 anos, eu trabalho com o princípio da transdisciplinaridade. Ok. Então, assim, eu posso ter como líder uma enfermeira, uma psicóloga, um educador físico, mas que tenha experiência na gestão do serviço, que é bem diferente de ter conhecimento técnico em medicina, em pronto. assistência à Foi saúde. bom você ter falado disso. Então, assim, eu acho Eu já que entendi melhor. o importante é a gestão. E gestão pública é um desafio. É uma área específica do conhecimento, né? Então, eu não vejo Então, a necessidade de ser um médico ou de ser uma enfermeira, por exemplo, mas alguém que tenha experiência em gestão pública de saúde. Que é um desafio também, né? Que é um desafio. Para pessoas que podem ter, de repente, também uma formação técnica. Para um médico pode ser um desafio também. Pode, com certeza. Aliás, muito, né? Muito, assim, eu conheço vários médicos que eles não conseguem ter o controle, por exemplo, da própria quantidade de procedimentos ou consultas que fez. Sim. Ele não é treinado para isso. Então, por exemplo, ele trabalha numa clínica que ele é um terceirizado ali dentro e ele não sabe quantos, ou seja, se alguém quiser passar a perna, tá passando, porque não sabe, entendeu? Entendi. Então, assim, nem todo médico, porque a gente coloca o médico sempre, né, numa posição assim intelectual muito interessante. Sim. E né? O cara fez medicina, passou em medicina, fez anos, aqui, tudo, muita matéria complicada, mas às vezes não tem a ver com a gestão em si, né? Agora, entender de saúde, eu acho que é fundamental, né, para um gestor de saúde. Sim. Não necessariamente ele tem que ser médico, na minha opinião, mas o cara tem que saber dos meandres de gestão daquilo ali, a relação com o hospital, com o mercado da indústria farmacêutica e tudo mais, porque senão não tem como o cara, né, sobreviver ali. Agora, dentro dessa área, que não é a pauta, mas eu fico muito assim, estarrecido quando eu vejo alguém da área, por exemplo, da Segurança Pública, Secretaria de Segurança Pública, uma pessoa que tem nada a ver com segurança pública, porque isso é muito particular, é muito delicado você lidar com isso. Aí você vê o cara não é indicado por um político, porra, aí é doideira. Esse problema no processo político das indicações, né, e que desconsideram esse tipo de problema específico, enfim. Agora, isso que você falou, vamos até a pauta, né, galera? Vamos até a pauta. É porque quando o cara tem farinha no saco, gente, é assim, pô, o doutor vai, a gente aí já complicado. vai, começa a filosofar, fala do capão, e o disco voador e a porra. Agora, dentro dessa coisa que você falou, cara, da força que a indústria farmacêutica ganhou dentro do mercado médico, doutor Ivar, que eu queria que você elaborasse sobre isso, eu tenho visto um movimento que é realmente preocupante, onde a indústria farmacêutica agora está querendo formar determinados médicos através de cursos, etc., em que você ali naquela situação, você está preso àquela indústria farmacêutica, aquele procedimento, tal, não sei o quê. A galera de estética está muito nisso. A indústria ganhou uma força tão grande. A sociedade hoje está refém de procedimentos, harmonização, babá. E por trás dessas harmonizações existem os determinados produtos. Eu não vou citar nome aqui, que eu não quero ser processado. Mas tem os produtos A, B, C, D, que eles começam a fazer a capacitação, às vezes, do profissional de saúde, que não necessariamente é nem da área daquele
mas capacita dizendo, isso aqui é um mercado interessante que você pode atuar. Sim. E já vem chegando com o paciente para aquele médico. Ou seja, é o mercado da indústria farmacêutica mandando, de alguma maneira, no mercado do médico, né? Onde ele antigamente tinha as rédeas da situação, ele era o ponto central do mercado e está deixando de ser. Como é que você vê essa relação? Eu acho que é uma relação bem delicada. A questão da relação medicina e indústria farmacêutica, do ponto de vista ético, realmente é bem delicado. É inegável que a indústria traz alguns benefícios, porque eles investem em pesquisa, eles produzem medicamentos novos, então tem alívio de sofrimento. Mas existe realmente esse jogo. E tem outros atores nesse jogo, né? Outros coadjuvantes aí, que é a própria mídia, né? Que vende esse ideal de beleza, de intervenção, esse culto à juventude eterna, ou culto ao desempenho. Então, na minha área, por exemplo, é o uso de psicoestimulantes, o uso de medicamentos para dormir, porque a pessoa tem que dormir bem, ela tem que estar bonita, ela tem que ter um corpo bacana, ela tem que trabalhar muito, ela tem que ser empreendedora, ela tem que ser um profissional de sucesso. Então, ela recorre a medicamentos para tudo isso. E a mídia vende esse padrão ideal, que na maioria das vezes é inalcançável para nós humanos sem um aditivo químico, né? É impossível você estar antenado, você estar bonito, dormindo bem, com a saúde mental estável, com a saúde emocional tranquila, com os boletos em dia. Então a mídia também participa disso e cria essa imagem do adulto bem-sucedido, né? Principalmente na nossa cultura ocidental. E aí eu volto novamente à questão educacional, né? Que a ausência de valores reais, de valores legítimos, concretos, que leva a pessoa a embarcar nisso. E a indústria farmacêutica nada de braçada nesse cenário, né? É um cenário pronto. Pessoas que não se questionam, que têm pouco autoconhecimento, que buscam alívio de angústias internas através de procedimentos ou através de tratamentos que dão um resultado rápido, né? Outra questão, milagrosos, né? É a nossa relação com o tempo, né? A gente vive uma sociedade assim que tem urgência para tudo, né? Então a pessoa tem urgência para ficar bem, para ficar sarado. Daqui a pouco está todo mundo no projeto verão, para dormir bem, para ficar rico rápido, para ganhar grana. Os médicos recém-formados têm eles são criados com essa ideia de médicos como um profissional de sucesso, como um profissional que tem que ter um ponto de destaque na sociedade. Então é um campo, um prato cheio para a indústria farmacêutica, né? E realmente assim, é um cenário complicado também, desafiador. E essa relação, se não tiver um limite ético bem definido, ela é muito complicada. Mas sem estudar filosofia na escola não vai dar, não. Sim, também concordo. Porque eu sou pai de uma jovem vai fazer 21 anos, minha filha, né? E eu vejo ela, eu me divirto muito vendo minha mulher e minha filha conversando, né? Aí você usou uma expressão aí que foi a harmonização facial, aí uma grita de lá, que pode ser demonização facial. Demonização, horrorização. Porque tem a ver com isso que a gente tá falando, porque as pessoas não sabem o limite mais, não né? Sabem o limite. Da cirurgia plástica, por exemplo. Aí, de repente, a coisa fica completamente fora de... A mãe de Stallone mesmo, com todo respeito, Stallone, eu sou seu fã a vida toda, mas ele tá assistindo agora nesse exato momento. Mas se você assistir isso aí, alguém botar a legenda em inglês aí, viu, porra, velho, na moral, ali, sua mãe perdeu a medida. O cara, ele tem paralisia facial, não fala isso. Não, mas eu tô falando da mãe dele, já viu a mãe dele. A mãe? Não, nunca vi. Estética, assim, nunca vi. Um bocado de plástico, esse negócio. Aí mesmo? cai nessa categoria, talvez, né? Que acho que elas se referem a isso, né? Demonização facial. Agora, cara, isso eu acho, viu, Serginho, que na verdade, cara, tem muita gente, né? Eu não vou falar todo mundo, tem gente que, tem um incômodo, uma besteira, tal, não sei o quê. Mas eu acho que o cerne da questão que tá levando o mercado a isso, em que a pessoa agora retoca o queixo, aí o queixo agora ficou um pouco maior, retoca a bochecha, aí retocou a bochecha, aí toma um negócio para poder secar, aí secou tudo, ficou com bigode chinês, aí preenchimento, aí as pessoas estão se transformando em verdadeiros Frankensteins, assim, fazendo um procedimento e outro depois para consertar o efeito colateral daquele procedimento. Mas eu acho que o cerne da questão é que muitas dessas pessoas estariam precisando antes de um psicólogo, de se aceitar, de se ver da forma com que são verdadeiramente. Se conhecerem. Né? Se conhecerem e se aceitarem, né? Você não acha isso não, que essa questão da harmonização facial poderia... Estou dizendo um exagero, né? Que fique claro, porque Deus diz assim, então ninguém pode fazer. Não, pode fazer o que quiser também. Mas eu noto, e pessoas muito próximas a mim, assim, vivendo em função desses procedimentos. E aí eu olho assim, a pessoa muitas das vezes era tão bonita antes, uma beleza natural.
e depois se transforma em outra pessoa, sabe? Mas sempre tem um vazio que tá dizendo, ela, eu tô feia, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e vai indo assim. Não seria o caso da gente investir mais nessa questão do autoconhecimento que você falou? Com certeza. Acho que o autoconhecimento e também de relativizar a opinião do outro, né? Porque essas pessoas buscam muitas vezes ter um domínio em relação à opinião do outro sobre elas. O outro vai me achar com o nariz bonitinho, meu bigode chinês vai estar atenuado, então o outro vai observar que eu estou mais jovem. Mas nem sempre é assim, né? Isso é uma fantasia do controle, de que a gente controla até mesmo a opinião do outro, né? Então, fazer esses procedimentos para agradar terceiros já é o princípio de estar pegando a trilha errada, né? Então, comece pelo autoconhecimento. O que você quer com esse procedimento, né? Qual é o seu objetivo? É melhorar a sua autoestima? Vai te dar um prazer em que sentido, né? Uma melhora real sua, na sua individualidade, ou é para agradar outras pessoas, né? Ou para conseguir um resultado transitório, muitas vezes, que depois você vai repetir, e vai ficar sempre repetindo isso, ou para atrasar o envelhecimento. O envelhecimento é natural de todos nós, né? A outra alternativa ao envelhecimento não é muito boa, né? Então, assim, a gente precisa também modificar essa visão do envelhecimento como algo decadente, como algo incapaz, né? Então, trabalhar esses conceitos com a pessoa também, né? Porque a gente não vai conseguir deter tudo do envelhecimento, né? Inclusive, o senhor toca nesse assunto eu maratonei hoje o seu Insta. Beleza. Quando eu olhei assim, eu falei, porra, velho, só isso aqui já dá uns 5 podcasts pra gente falar. Você fala do envelhecimento, né? De como a gente acaba vendo também o envelhecimento, né? E como o Brasil... Você falou que o Brasil tá envelhecendo rápido. O Brasil está envelhecendo rápido. Como isso tem um impacto na saúde neurológica, né? Na qualidade de vida mesmo também, né? Quando eu fiz faculdade de medicina lá em Juiz de Fora, ainda em Minas, a gente estudava o envelhecimento como assim, um declínio cognitivo associado ao envelhecimento. Então tinha essa palavra declínio. Existia um diagnóstico na época que era demência senil. Né? Que a pessoa tornou-se senil e tornou-se demente. Como que se atribuindo a senilidade como causa de demência. Hoje a gente não fala mais em declínio cognitivo associado ao envelhecimento, nós falamos em modificação de performance cognitiva, porque em algumas atividades intelectuais, cognitivas, os idosos têm desempenho melhor do que os jovens. Como por exemplo? Por exemplo, pensamento abstrato, capacidade de resolução de problemas, interpretação de metáforas. Né? Os idosos têm um desempenho melhor, tá? E nós não falamos, não existe o diagnóstico de demência senil, né? Isso é um diagnóstico que não existe. Apesar de ainda hoje, a gente atender no consultório, pessoas falam, meu avô morreu de demência senil. Ou até mesmo colegas da área de saúde, médicos, fulano está em tratamento para demência senil. É um diagnóstico que não existe. Se tem demência, tem alguma doença, não é senilidade. Mas morreu de demência senil ou morreu com demência? Com demência. Porque, por exemplo, eu não sei se você lembra disso, não sei se é de sua época, Serginho, mas tinha... E às vezes essa expressão muda de região em região. Diz assim, meu avô tá broco. Você lembra disso? Ou tá caduco, broco. Esclerosou. Né? Esclerosado. E eu me lembro, por exemplo, meu avô, ele, quando eu conheci, assim, as primeiras memórias que eu tenho dele, início dos anos 80, ele já era o que a família chamava de broco. Ele não reconhecia, ele vivia no mundinho dele ali, mas tinha uma saúde clínica perfeita, né? Mas ele esquecia, não lembrava o nome das pessoas, da família e tal. Talvez hoje ele recebesse um diagnóstico de Alzheimer, quem sabe. Mas era uma cesta só que você colocava, né? Sim, ele tá esclerosado. Isso. E aí dentro do esclerosado você tem doença de Alzheimer, demência vascular, que é a doença causada por isquemia cerebral ou pequenas hemorragias, demência frontotemporal, doença de Lewis, são outras doenças diversas, até mesmo condições reversíveis, por exemplo, neurosífilis pode causar demência, deficiência de vitaminas, como vitamina B12, se não tratada, pode causar um quadro demencial. Então, qualquer idoso que tem queixas de queda de performance, de memória, alteração de comportamento, tem que ser levado à avaliação médica e não atribuir ao processo de envelhecimento. Porque minha avó dizia que meu avô tinha esclerosado. Seu avô esclerosado. E o pior é que não se tratava, né? Deixava a pessoa de canto ali. Pedro, no sertão, Pedro, ninguém sabia o que era nada. Mas não é só no sertão não, viu, Sérgio? Não, mas porque em lugares onde... Tava aí em Salvador e não tinha tratamento nenhum, não. Mas, ver se o professor Ivar nos ajuda nisso também.
À medida que você vai para lugares distantes que tem menos superestrutura e infraestrutura médica também, a tendência é ter mais desconhecimento sobre as questões, né? Então, por exemplo, você pensa no sertão, eu lembro do tio de minha esposa também, médico também, que ele, Orlando Santa Rosa, vou deixar um beijo para ele aqui, um cara fantástico, também tem uma história de vida e profissional na Bahia, que ele fazia um programa do governo antigo que levava um caminhão que era se dividir em vários containers, um caminhão baú, em vários biombos médicos, e levava em caravanas especialidades médicas para lugares que não tinham. Então ele disse assim que chegou em lugares que as pessoas nunca tinham visto um médico na Bahia. Entende o que eu quero dizer? Então assim, lógico que se agrava quando você está mais distante dos centros de influência e de poder, os centros, né, geralmente as capitais ou cidades maiores, não é verdade? Com certeza. Então o povo lá não sabia não, eu dizia logo, botava nesse pacote todo que você falou, né? Quer dizer, pode ser qualquer uma dessas coisas específicas, me botava assim, esclerosou. Isso. Né? Não, por favor. Um outro ponto em relação ao envelhecimento é que há uma queda de velocidade de resolução de problemas, de processamento de informação. Isso é natural com o envelhecimento. E numa sociedade tão acelerada, muitas vezes a gente diz assim, ele teve um declínio porque ele perdeu velocidade. Mas a velocidade de processamento cognitivo é uma medida arbitrária. Não quer dizer que o mais rápido seja melhor do que o mais lento. Né? Muitas vezes uma decisão intelectual rápida, ela envolve maior risco de erro, ela é impulsiva, né? ela envolve risco de comprometimento da outra pessoa ou de uma consequência maior. Então há uma queda de velocidade, os idosos eles são mais lentos, até por influência sensorial, queda da acuidade auditiva, queda da acuidade visual, mas a capacidade de resolução de problemas de um idoso saudável, ela é igual ou até melhor do que de um jovem, de um adolescente. Agora, um problema que em cascata, né? Problemas em cascata em relação a isso é a forma como a gente valora, como a gente faz a valoração disso na sociedade. Isso, justamente. O senhor fala sobre isso nos seus recortes, né? É porque isso leva à exclusão do idoso, né? O idoso começou a ficar esquecido e está mais lento, ele está demente, ele está incapaz, ele recebe um rótulo de incapaz. Né? Pois é. E a gente, com o envelhecimento populacional, a pirâmide populacional brasileira não é mais uma pirâmide, aquilo que a gente estudou não é mais. Tá começando a se inverter já. Né? Então, assim, a gente vai ter um grande número de idosos, poucos jovens, os idosos vivendo cada vez mais, né, 90, 100 anos. Então, é natural de que eles vão participar do mercado de trabalho por mais tempo. Né? Com o fim da aposentadoria, né, a recente reforma da Previdência, as pessoas vão se aposentar cada vez mais tarde. Então a gente vai ter que aprender a conviver com pessoas mais lentas, com pessoas com dificuldade auditiva e visual, que são as características da população idosa. Mas não significa incapacidade. E, paradoxalmente, a gente tem uma cultura de desvalorização do... Justamente. Né? Dessa. Diferente, por exemplo, de lugares como no Oriente, a gente tem mais essa coisa ou em algumas comunidades originárias, a gente tem essa coisa do valorizar a sabedoria, né, da pessoa. No Japão, por exemplo, isso é muito sério. Com certeza. Né? Em alguns... Eu não vou mentir, não. Essa inversão dessa pirâmide aí, eu não tô brincando. Eu gosto. Assim, na minha convivência, eu gosto das pessoas mais velhas. Eu tenho sempre tive paciência e acho uma conversa muito mais agradável. E hoje eu tô nessa fase aí com 45, 46 meio anos. Lá, meio cá? Mais lá do que cá. Então, por exemplo, eu não consigo participar mais da conversa com a galera da juventude, não, porque parece que não falam a mesma língua que eu. Mas é uma sensação minha. Tem gente não, que tipo, tá com 60 anos, mas tem uma mentalidade muito jovem, as coisas novas interessam muito a essa pessoa e tudo mais. Eu gosto das coisas, eu adoro conversar com gente mais velha, acho o máximo. E eu acho que eles trazem uma sabedoria, cara, que a gente precisa. Agora, o que me preocupa, e essa é a minha pergunta, é o seguinte, assim como dizem, todo homem que viver muito vai ter problema de próstata, porque a próstata, ela sempre vai dar problema a partir de certa idade. Acontece a mesma coisa com o nosso cérebro, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas, por estarem vivendo mais, estão adoecendo mais da cabeça, seja com Alzheimer. Tanto é que esses diagnósticos começaram a aparecer de forma... Antigamente a gente falava assim, tinha um ou outro que estava broco, esclerosado. Sim. Agora tem muita gente, né? E aí eu queria entender se isso faz parte dessa questão da longevidade, que a gente está vivendo mais, mas nosso cérebro não irá acompanhar. Tá. Vamos lá, Pedro. Posso só acrescentar uma coisa? Qual o papel do gênero? Existe uma consequência do gênero nesse...
essa mudança? Tá, vamos lá. Vai lá. Veja só, a idade é o principal fator de risco para essas condições. Então, ela é um fator de risco. Quando eu falo em fator de risco, é um fator que contribui para a origem, mas não é causa, ela não é causa isolada. Então, não posso dizer que todas as pessoas que viverem 110 anos vão ter um quadro demencial. Elas vão ter alterações cognitivas associadas ao envelhecimento, mas não significa um declínio cognitivo e não significa um quadro de demência, tá? Porém, elas vão ter modificações na performance cognitiva. Junto com outros fatores, junto com a idade, existem outros fatores. Então, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, sedentarismo, obesidade, antecedentes de depressão, são condições que aumentam o risco para um declínio cognitivo. E aí vem naquela questão que eu falei de um envelhecimento populacional desigual. Porque a gente está vivendo uma multidão de brasileiros adultos sem acesso ao tratamento básico, com diabetes sem controle adequado, com hipertensão sem controle adequado. Então aumenta ainda mais o risco dessas pessoas terem um quadro de doença de Alzheimer associado ao envelhecimento. Quando você diz, por exemplo, que os idosos vão ter alterações de próstata, sim, os homens nós vamos ter alterações prostáticas, mas em uma minoria vai ser a causa do óbito, ou em uma minoria vai ter sintomas devido a isso, ou sintomas incapacitantes. Você pode ter uma urgência urinária ou uma noctúria, mas não significa a necessidade de uma intervenção médica para corrigir esse problema. É uma analogia com a questão cerebral. Você vai ter modificações, mas se você entender, compreender que aquilo é num contexto de envelhecimento e você respeitar o tempo daquela pessoa, respeitar as características daquela pessoa, você não precisa de intervir do ponto de vista medicamentoso. E existem coisas práticas que a gente possa fazer no dia a dia que retarde essa condição ou nos dê mais desempenho cerebral, rejuvenesça nosso cérebro? Com certeza. E pro Capão, com certeza. Com certeza, é um deles. Ele já está se tratando. Bom, combate ao estresse, né, um fator, então, o contato com a natureza e pro Capão. O tratamento dessas condições que eu falei, então, tratar as doenças sistêmicas e principalmente hipertensão, diabetes tipo 2 e alterações do colesterol. Tratamento da depressão. O tratamento do déficit auditivo em idosos, então o idoso que começou a escutar menos, fazer avaliação e se for indicado usar a prótese auditiva. Socialização, né, porque socializar é um desafio cognitivo muito interessante e desafiador, né? Na verdade, desafiador, um desafio intrigante, né? Por exemplo, a gente está aqui conversando, vocês estão me colocando desafios, a gente está trocando ideia, então a gente está exercitando várias áreas cerebrais ao mesmo tempo, né? Evitar o tabagismo e o etilismo e prática regular de atividade física, cuidados com o sono, porque é durante o sono que o cérebro limpa a sujeira que foi acumulada durante o dia, né? Se você tem muita atividade intelectual durante o dia, durante o sono há um mecanismo de autolimpeza cerebral que reduz o risco de doença de Alzheimer no futuro. Desculpe minha ansiedade agora sobre Fica à vontade. esse assunto me fascina muito. Você falou de sono. Eu tenho um problema sério de dormir, né? Eu tenho muita dificuldade de começar o sono. Mas se eu pegar no sono, aí eu vou embora. Sim. Porque tem esse tipo de insônia, por exemplo. Já minha irmã é o contrário, Serginho. Ela dorme fácil, mas acorda fácil. Se alguém mexer na cama, ela acorda. Eu não, eu tenho um sono super pesado. Mas o início é como se chegasse de noite, meu cérebro está muito acelerado e eu não consigo repousar, começar o sono. Então eu tenho tomado remédio para dormir, né? Sim. E essas novas classes de remédio que dão esse pontapé inicial para você dormir, mas que não mantém o sono. Para mim, no meu caso, eles funcionam como uma luva no sentido funcional. Mas muita gente fala para mim, rapaz, cuidado, porque vicia ou porque vai trazer outras consequências para você e tal. O que é que você teria a falar sobre essa questão? Sendo bem direto, Muito. interrompa o uso desses medicamentos o mais breve possível. Veja só, esses medicamentos, eu não sei qual medicamento que você usa, provavelmente isso é um tipo de medicamento que a gente chama de droga Z. Droga Z é Zolpidem, Zolpiclone. É esse aí, Zolpidem. Isso. O que o Zolpidem faz? Ele induz realmente o sono, ele é eficaz para isso. Ele é um remédio eficaz para o tratamento da insônia, mas ele altera a arquitetura do sono, porque o sono é um processo dinâmico do ponto de vista cerebral. Às vezes a gente tem a impressão de que o cérebro está inerte, está dormindo, mas durante o sono o cérebro passa por no mínimo 4 fases. Um grupo inicial que chama sono de ondas lentas,
que é o sono REM, e você tem fase 1, fase 2, fase 3, e depois você tem o sono não REM, né? E durante o sono, ele faz esses ciclos durante 4 vezes. A gente tem que fazer, no mínimo, 4 ciclos de sono REM e de sono não REM. O que essas medicações fazem? Elas cortam esse tipo de arquitetura, prejudica a arquitetura cerebral. E é durante a fase de sono mais profunda, do sono da fase 3 do sono REM, que entra em ação um mecanismo de limpeza cerebral, de autolimpeza cerebral, que vai retirar metabólicos que foram acumulados durante o dia e que, se persistem acumulando no dia a dia, aumenta o risco da doença de Alzheimer. Então esse é um dos riscos. O tratamento da insônia com drogas Z não reduz o risco de doença de Alzheimer. Os outros riscos são dependência, você vai precisar realmente cada vez de dose maior, síndrome de abstinência, que é a agitação e a irritabilidade quando você retira, e o risco de efeitos colaterais, que são comportamentos anormais durante o sono, que é andar, falar, às vezes usar dispositivo, fazer compras e tal, que são as parassonias. Então são diversos riscos, não são medicações indicadas para o tratamento a longo prazo da insônia. Então ela pode ser utilizada? Pode. Mas, por exemplo, você está passando por um processo de separação, um momento de transição de emprego, de mudança de cidade, mudança de carreira, o sono está conturbado, faz um acordo com o médico. Eu vou usar essa medicação durante 3 meses para eu poder dormir e passar bem. E depois você retira essa medicação. Mas o tratamento da insônia crônica com esse tipo de medicamento não é indicado. E outra questão é avaliar qual é a sua causa de dificuldade de iniciar o sono. Porque pode ser, não seja apenas insônia, pode ser uma alteração de comportamento em relação ao início do sono. Então a falta de preparo comportamental, que a gente chama de higiene do sono. Tem uma outra condição muito comum, que é a síndrome das pernas inquietas, que realmente essa dificuldade de iniciar o sono. A pessoa deita e fica se mexendo, fica procurando uma posição até ela ficar mais tranquila e conseguir dormir. Então é avaliar a causa, avaliar o seu comportamento e aí definir o melhor tratamento, mas sem envolver, de preferência, sem envolver o uso dessas substâncias. Ó, que bacana. Que no final das contas está sendo cada dia mais usado, né? Infelizmente. Isso cada que é dia muito mais louco, usado. né? É porque é a cultura da rapidez, né? Da sociedade tem que dormir bem, dormir rápido, para estar bem no dia seguinte. Não, e assim, com várias consequências, assim, eu diria, né? É um leque de consequências quando você pensa, por exemplo, nessa coisa do controle do apetite, por exemplo, né? Tem algumas umas drogas, entre aspas, milagrosas hoje que as pessoas embarcam, né? Principalmente os mais jovens, né? Embarcam nessa coisa da medicação milagrosa que vai resolver todos os problemas que, enfim... Aproveitando a dúvida, rapaz, que vai ser uma consulta pra mim, velho. Não quer abrir a mesa antes? É melhor. É melhor, né? É melhor. Faça as honras. Não. Você é o melhor merchandete que eu já tive o prazer de conhecer. Isso aqui é uma resenha o tempo todo, viu, doutor? Beleza. Então estamos aqui com os... Cadê o QR Code? Já apareceu, Cabas? Aí, olha lá. Esse cara é rápido, né? Esse cara é rápido. Os nossos famosos pastéis de nata aqui, que são conhecidos em Portugal como pastéis de Belém, que são carro-chefe aqui do Dialemar. Tá aí o QR Code, você já pode pedir no conforto da sua casa aí. Mas, como diria a anedota da internet, mas espere, não é só isso. O menu do Dialemar é fantástico, eu mesmo não consegui ainda terminar o menu porque a variedade é muito grande e tudo de muita qualidade. Nós temos aqui também, deixa eu ver se está pegando na câmera de cima, veja aí, Cabas. Aí, ó. Temos aqui as empadas aqui, vocês podem diferenciar, tem 2 tipos de empada, uma que tem um biquinho e outra que não. Essa do bico aqui são as chamadas empadas de pato. Essa também é especialidade da casa, essa aqui realmente aí... Essa daqui é batata. Você provou, você vai ficar fã disso daqui. Mas qual é a sua preferida? Eu gosto das duas. De qual modo? De igual modo. Eu gosto de igual modo. Eu tenho a minha preferida. Você gosta de qual? A de carne de panela. Pronto, que é a outra aqui, o segundo modelo aqui, que tem o bico, e aqui não tem o bico, são as de carne de panela, que são recheadas com carne cozida no vinho. O famoso bourguignon. Você pode pedir no conforto da sua casa aí pelo QR Code que está na sua tela, mas espere, não é só isso. Se você de repente estiver de rolê pela cidade, você também vai achar... Fiquei com água na boca. Eu fico também. Você pode também ir nas lojas físicas do Dialemar, que são 3 lojas aqui na nossa capital baiana. Uma fica no 3º piso do Shopping da Bahia. Isso. Que não é Iguatemi mais, ele tem quando você chegou a conhecer como Iguatemi? Iguatemi, com certeza. Iguatemi, claro, Shopping da Bahia. Somos griots, pô. Pelo amor de Deus. Lá no 3º piso do Shopping da Bahia ou no L4 do Shopping Barra.
Também, se você estiver no Rio Vermelho, na Vila 14, que fica ao lado da Vila Caramuru. Muito obrigado, Dialemar. Está aberta a mesa aqui para o nosso Fica à convidado. vontade, viu? Doutor não, desculpe. E vá. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, fica à vontade. Comer empada durante uma entrevista é um desafio, né? Aí é um desafio. Mas eu trago boas notícias pra você. Essa empada, ela, que é o que a gente sempre conversa aqui, Cabas, tal, a primeira vez que provou aqui, falou, rapaz, eu nunca gostei de empada. Aí ele falou, também não. Por quê? Porque normalmente a empada é uma massa mais seca, que produz esse engasgo com uma facilidade enorme. É totalmente Não, eu diferente. conheço, eu adoro o Alemar. Eu sou cliente, que bom. frequentador lá, isso aí não tem nem dúvida. Então Coisa pronto, boa. fica Já E outra, e podcast pode se sujar, pode falar, tranquilo. pode falar com a boca com o farelo, tá tudo certo. Aqui é assim. Mas eu quero aproveitar para fazer a pergunta. O que é que eu ia perguntar mesmo, meu Deus? Era sobre uma outra questão que as pessoas estão fazendo muito uso. Eu esqueci o nome da droga. É uma droga que até tem gente que costuma dizer assim, é a cocaína legalizada, que é uma droga que dá um up em você, que te dá mais... você fica com mais energia para fazer as coisas do dia a dia. É uma que tem um documentário na Netflix sobre isso? Também? Eu não sei, eu nunca vi. Eu só ouço as pessoas falarem. E que, assim, a gente sabe que a cocaína, por exemplo, depois tem um efeito rebote de que a pessoa cai numa certa depressão, né? É como se o corpo precisasse se reequilibrar, então dá uma baixa para depois ficar normal. Essa droga teria esse mesmo efeito rebote? As pessoas estão usando essa droga, droga que eu digo, esse remédio, de uma forma responsável? Como é que está sendo isso? Bom, esse medicamento é hoje um dos medicamentos mais vendidos no Brasil, né? Ele é indicado para o tratamento do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um bom medicamento, tem bons resultados, mas as pessoas têm utilizado com esse objetivo, tanto nas baladas para ficarem mais ligadas, conseguirem ficar até o amanhecer, e quanto para melhora da performance de trabalho também, ou para estudo, para preparar para concurso público, né? Ou provas de vestibular e tudo mais. Essa medicação também envolve o risco de dependência, envolve o risco de arritmia cardíaca. Ela não tem, Pedro, esse efeito tão intenso quanto a cocaína, porque, na verdade, esse medicamento, do ponto de vista químico, ela é uma prodroga. O que é isso? Ela tem uma fórmula que ela precisa passar pelo fígado para ela ser metabolizada, e assim, ela é quebrada em duas moléculas, uma molécula inativa e uma molécula ativa quimicamente. Então, só esse mecanismo mais lento reduz o risco de um pico de efeito e de dependência. Tá? Qualquer substância que atinge o cérebro muito rapidamente e que leva a um pico de liberação de dopamina, ela tem maior risco de dependência, de induzir dependência. Então, a cocaína inalada ou injetada, ela vai levar a um pico de ação dopaminérgica e depois a uma queda. E aí, um maior risco de dependência e um maior risco de depressão após o uso. Depressão, insônia, angústia, irritabilidade. Com essa droga existe também, inclusive mesmo pessoas que fazem o uso com orientação médica. Eles conseguem dizer, olha, no fim do dia eu fico mais irritado, eu fico muito desanimado, ou eu fico ansioso e passo a ter até compulsão alimentar no fim do dia, quando há uma perda de efeito da droga. Tem uma interação que eu não quero perder, essa última que você colocou, de Mari. Que medicação é essa? O nome químico é a lisdexanfetamina, comercial Venvance ou Junev. Perfeito. É engraçado como a indústria farmacêutica bota uns nomes que são super palatáveis, né? Vivance, passa coisa da vida e tal. E qual é o outro? Junev. Junev, que te rejuvenesce, né? Essas coisas. É assim, meu irmão. Você tá pensando o quê? Com certeza. Eleva, não sei o quê. Uns nomes assim que você fala, quero tomar, tô com vontade. Mas isso... então, na verdade, só para deixar claro o porquê do vício, tanto na cocaína quanto nessa, sem querer fazer um paralelo entre uma droga lícita e uma ilícita, mas a forma de ação, o que traz o vício, na verdade, é simplesmente o fato de você se sentir bem demais e aquilo você quer experimentar novamente, ou é uma química que faz assim, que traz uma dependência porque seu corpo está viciado na substância e não no efeito? Veja só, do ponto de vista cerebral, a gente poderia falar assim do cérebro
viciado ou o cérebro adicto, do ponto de vista cerebral, o mecanismo é o mesmo. Vai diferenciar um pouco a intensidade de ativação dessas áreas e de liberação de neurotransmissores. Mas toda substância ou todo comportamento que tem risco de adição, de dependência, envolve a liberação de dopamina em uma área específica do cérebro que é chamada de núcleo accumbens. É uma área bem pequena, na profundidade do cérebro. Então, toda substância que leva à liberação dopaminérgica no núcleo accumbens tem risco de causar dependência. Não só substâncias, mas também comportamentos. Por exemplo, vício em pornografia, vício em apostas, que hoje é uma questão que está atendendo aí nas empresas, né, em jogos eletrônicos, vício em rede social, né? Porque todos esses comportamentos ou substâncias, comportamentos a gente chama de vícios sem drogas, né? Não precisa ter droga para ter vício, né? Existem os vícios sem drogas e são os novos vícios contemporâneos. É a dependência à rede social, à pornografia, aos jogos eletrônicos. Então, todos esses vícios, do ponto de vista neuroquímico, ele funciona da mesma forma. Porém, o que leva essa pessoa a usar essa substância, a se viciar ou a esse comportamento, e o que mantém este comportamento, a gente tem que voltar naquela conversa que a gente teve, da seres simbólicos e culturais e coletivos. Então, o que veio antes, né, para essa pessoa? Por exemplo, nós sabemos que pessoas com TDAH, elas têm uma alteração na modulação das vias dopaminérgicas. E elas têm maior risco de tabagismo, de etilismo e de qualquer outro comportamento de adição. Então, em pessoas com TDAH, o uso de rede social deve ser ainda mais cauteloso. A exposição ao tabaco deve ser ainda mais cuidadosa. É muito comum, eu atendo adolescentes na minha prática, adolescentes com 14 anos de idade, hoje experimentando o vape, né, que é o cigarro eletrônico, ou já tendo iniciado o hábito de bebida alcoólica, de ingestão alcoólica. E isso tem que ser um cuidado. Né? Porque quando você pensa assim, o cara que inala cocaína, ele leva um boom de dopamina naquela área que é o núcleo accumbens, né? Mas quando eu faço um post no Instagram, eu também libero dopamina. Porque a dopamina, ela é a molécula da expectativa do prazer. Ela não é a molécula do prazer. Então a pessoa está dependente da expectativa do prazer. Quando eu faço um post, eu quero ver quantos likes, quantos reposts vai ter, qual o engajamento que vai ter, eu fico naquela expectativa. Na cocaína é a mesma coisa, é a expectativa pelo prazer que vem da cocaína. E aí ele repete aquela busca, ele mantém esse ciclo o tempo todo, até que ele perde o controle disso, né? E aí entra outras áreas cerebrais que são inativadas e a pessoa fica refém dessa busca pelo prazer. Mesma coisa se repete com pornografia, com apostas, com jogos, né? E aí entram outros elementos. Por exemplo, nas apostas, existe uma condição que a gente chama de distorção cognitiva. Que por mais que você fale assim, cara, você não vai ganhar, é um sonho isso. Ele fala, não, mas meu amigo ganhou tanto, eu vou encontrar a aposta, vou acertar, vou ficar milionário com isso. É quase o vício do garimpeiro também, né? Voltando à Chapada Diamantina, né? Sim. É a busca pelo diamante, pela grande pedra, né? Isso está por trás, aí são os mecanismos psicológicos e cognitivos que mantêm o vício. E é importante dizer, inclusive, que aqui em Sergião, no Bahia Cash, a gente não aceita negócio de patrocínio de casa de aposta, porque justamente a gente vê muita gente hoje se dando mal. Tem casos assim assustadores de gente que pegou o dinheiro de pagar o aluguel, de pagar o supermercado, a compra do mês, apostou porque tinha certeza absoluta que aquele time, aquele atleta ia ganhar. Tudo indicava. A pessoa, às vezes, bicho, não tem a responsabilidade ou até a visão, uma visão mais, como é que eu posso dizer, racional que outras têm. E a gente tem que contar com isso, que a sociedade tem pessoas que serão compulsivas. E a gente não pode ser um agente disso, né? Um multiplicador disso. A gente conversou sobre isso, né, Serginho? E eu acho que isso é a melhor decisão que a gente pode tomar. E também, assim, num espectro bem, assim, holístico, assim, ecumênico até, com todo respeito também a vários colegas da gente que adotam, que fazem, né? Mas assim, a gente decidiu que pra gente, né? Eu acho que é mais legal. Live and let live, né? Assim, viva e deixe viver. Então, isso entra dentro daquele que a gente falou da responsabilidade coletiva, né? Hoje se fala muito, há poucos dias teve uma repercussão aí de
como os vícios em apostas estão repercutindo nas empresas, né? De colaboradores que estão pedindo até demissão para usar o FGTS para pagar dívidas de apostas. Imagine, cara. Então, assim, as corporações têm que participar desse debate. É aquilo que eu falo, não adianta esperar que esse cara procure atendimento médico ou psicológico para ele ser tratado. Isso tem que ser antecipado. As corporações vão ter que participar, porque a conta vai chegar até elas. Esse adoecimento coletivo envolve todos nós. Então, envolve as famílias, envolve as corporações, os departamentos de RH. Não é uma questão apenas médica, de tratar, diagnosticar, tratar e, às vezes, culpabilizar essas pessoas, né? Sim, Esse é o outro risco claro. que a gente corre. Estigmatizar, né? E culpabilizar. É porque esse trabalhador, o cara que vai para o trabalho, às vezes numa condição de transporte precária, trabalha num ambiente nocivo, num ambiente estressante. Quando ele qualquer gatilho para liberar dopamina, para dar expectativa de prazer, ele é uma presa fácil dessa situação. Eu acho que... E aí, me perdoe, assim, eu tenho que ser repetitivo nesse caso, que eu falo, de novo, a gente fala dos lugares onde isso deu certo, onde você vive num lugar onde você tem toda essa rede de cuidados, essa rede de proteção. E você tem na Noruega, especificamente, o que eles chamam de social trust, que é uma condição que ela é anterior, inclusive, a essa condição de primazia econômica que eles têm, né? Assim, é anterior a isso. Eles antes, mesmo em face dos desafios de um processo civilizatório, quando não havia, por exemplo, as reservas de petróleo no Mar do Norte, que deixaram a Noruega rica, e cada cidadão norueguês rico, eles já tinham há décadas, talvez centenas de anos, algo que eles chamam de social trust. Então, onde está a questão? Isso. Cadê essa rede de proteção, entendeu, Pedro? Uhum. Até que ponto essa responsabilidade coletiva a gente está exercitando, cada um de nós? A gente aqui que tem um papel de ser... De qualquer forma, a gente está aqui, né, influenciando uma coletividade. Um recorte da gente tem 2 milhões de visualizações. Uhum. São potencialmente, sei lá o quê, 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas vendo um recorte desse. Então a gente entende que existe uma responsabilidade que a gente tem que exercer. Não é verdade? Perfeito. Por isso, só justificando aqui o posicionamento de Pedro, que de fato a gente colou nisso e a gente decidiu aqui no BaiaCast que a gente não ia fazer site de aposta. A consequência disso é a mesma, acho que de um viciado em droga. Sim. Apesar dele não adoecer, talvez fisicamente, mas às vezes ele pode estar terminando com a família dele inteira. Com certeza. Porque o cara ele não consegue parar. Vou dar só um exemplo aqui, só para a gente passar disso, mas que eu fiquei impressionado. Um dia minha bateria do carro arriou. E eu liguei para um desses discos bateria, que o cara vai até você com a sua bateria, pergunta o modelo, ele já vai com a bateria certa a mudar. Aí ele chegou lá e passaram a ele que o modelo do carro era uma bateria errada. E ele levou a bateria errada. Ele ficou parado, eu e ele sentados, esperando o colega levar a bateria correta. Nesse meio do caminho tá ele no celular, mexendo assim. E aí eu perguntei, ele fazia assim movimentos, porra, como se estivesse comemorando e tal. Eu disse, qual foi, velho? Aí ele já tinha iniciado uma conversa, aí ele falou assim, não, rapaz, isso aqui é o jogo do tigrinho. Aí me mostrou assim, né, o foguetinho vai subindo, não sei o que e tal. Eu disse, sim, como é que funciona? Ele, opa, aqui ó, ganhei R$1.500 agora aqui em 15 minutos jogando. Aí eu disse... Peraí, você ganhou aqui a minha conta, ganhei R$1.500. Eu disse, porra. Aí eu falei, então, desculpa perguntar, mas por que você trabalha num trabalho regular que, né, de troca de bateria e tal, assim, que expectativa de ganho menor. Por dia você não vai ganhar R$1.500. Aí ele disse, não, mas você perde também. Eu disse, mas você perde mais ou ganha mais? Aí ele, eu nunca fiz essa conta, não. Eu disse, bicho, mas você precisa fazer. Porque... Você ganhou R$1.500. Ele, não, mas eu ganhei, mas eu perco rápido também. Sim. Aí vem o problema. Às vezes o cara, ele tem um gatilho de não parar. E ele vai tentar recuperar isso sistematicamente. E a partir de determinado momento, ele vai vender a moto dele, ele vai pegar o dinheiro da alimentação dos filhos, ele vai fazer isso. Então, é um efeito tão devastador que eu não consigo entender como é que, sabe, assim, isso é tão liberado, isso é tão, assim, a sociedade permite esse tipo de coisa. Agora, eu acho que dentro disso tudo, aí eu queria ouvir vocês, eu acho que está o problema base disso, que é a venda da facilidade do mundo. Então, hoje, com a questão das redes sociais e as pessoas olhando assim, fulano ficou famoso do nada, fulano ficou rico do nada.
passa uma ideia para a sociedade, para todos nós, de que é muito fácil, de que existe assim uma vida miserável, que é a minha, que eu tenho que bater cartão, que eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, e tem uma vida que está acessível a muita gente, que é uma vida fácil. Então, um desavisado, uma pessoa que vê pela primeira vez assim a gente fazendo aqui, pode achar até assim, porra, Pedro e Serginho fazer essa coisa mais fácil do mundo, eu faria também. Né? Mas as pessoas, até mesmo numa blogueira de moda que tá ali tirando uma foto ou fazendo uma comida, mostrando uma comida, a galera não entende que o trabalho que tem por trás disso e que não existe vida perfeita. Sim. E que ali também, aliás, às vezes tem mais trabalho do que um trabalho regular. Porque não tem hora para acontecer, porque você vai dormir pensando qual é o conteúdo que você vai fazer no dia seguinte e tal, mas isso é só um exemplo, né? Mas eu acho que existe essa venda do mundo fácil, do imediato, e nisso você vai embarcando um monte de coisa, desde o foguetinho que sobe, o tigrinho, a aposta do time, que você vai triplicar o dinheiro com um gol do cara. Então, será que não era a hora, Ivan, da sociedade investir, o poder público investir numa educação psicológica ou num tratamento psicológico, educação mesmo, né? Para não precisar chegar no tratamento desse tipo de mundo que está sendo oferecido para a gente? Com certeza, com certeza. Acho que é hora da gente questionar isso, né? Porque é uma responsabilidade de todo mundo e isso vai chegar, o impacto vai chegar em todo mundo. Como você disse, e uma pessoa com qualquer tipo de dependência, seja a dependência química ou um comportamento adicto, o impacto é na família, no grupo. Ela impacta outras pessoas. Não é uma doença individual, é uma doença daquele grupo social. Né? Não é uma pessoa, ela não vai lá usar um medicamento, fazer a consulta e fazer o tratamento. Vai ter impacto no grupo como um todo. Ou comportamento violento, ou comprometimento financeiro. Então o impacto vai chegar. Eu acho que já passou da hora, Pedro. Acho que a gente está atrasado nisso. A questão da discussão do uso de celular e rede social nas escolas, praticamente no Brasil está engatinhando. E tem outros países que já estão regulamentando isso, até a ponto de proibir o uso de celulares nas escolas. Posso dar um dado aqui? De uma amiga nossa que mora na Alemanha. Os pais que vão buscar os filhos, eles vão buscar os filhos na escola, eles são proibidos de usar o celular enquanto estão esperando os filhos na escola. Ou seja, a Alemanha já se adiantou um pouquinho. Né? Continue, Edu. Sim. Então, é essa cultura do imediatismo, né? E na própria rede social, aquela questão da dependência, a rede social mais nova aí, o TikTok, né? Ela tem um mecanismo de ação de liberação dopaminérgica muito mais ágil do que o Instagram, por exemplo. Então, por isso que o adolescente fica lá o tempo todo naqueles vídeos curtos, é muito estímulo, né? Muito estímulo sonoro, muito estímulo visual, agilidade, a coisa rápida, e ele passa de vídeo para vídeo. E nisso ele fica ali horas entretido naquilo ali. Né? Se a gente for ver um desenho animado da década de 80, por exemplo, o tanto de informação, de som, de cor, era muito menor do que a gente tem hoje. E naquela época já tinha uma reclamação, tinha uma reclamação, né? Não podia ligar na hora do almoço, né? Lá em casa a gente não podia fazer refeição com a TV ligada, ou pegar o prato e sentar de frente à televisão, era proibido. A regulamentação já existia, né? E a gente foi afrouxando e hoje a tela está nos acompanhando em todos os lugares. Isso tem papel assim, fundamental, tem ligação com a questão de que hoje esses jovens estão aparecendo mais com TDAH e outras patologias, o que é causa e o que é consequência disso? Essa é uma boa pergunta também, né? Isso é uma questão intrigante. O primeiro ponto, assim, eu gosto de dizer assim, o TDAH ele é um diagnóstico muito antigo, né? As primeiras descrições de TDAH são do século XVIII. Tá? E interessante que eles foram descritos por dois médicos independentes, um na Alemanha e outro na Escócia, que relatou que algumas crianças tinham dificuldade de permanecerem atentas e quietas brincando. Né? E que, com o desenvolvimento, essa condição atenuava. Levava um alívio espontâneo com o envelhecimento daquela criança. Então, isso no século XVIII. Em 1902, então, começo do século XX, um médico britânico apresentou numa reunião de médicos da Inglaterra casos de 20 meninos que também tinham dificuldade de concentração, inquietos, e que na família desses meninos havia um índice maior de depressão, suicídio e alcoolismo. Tá? Então isso aí você vê que desde o princípio do século XX já se reconhecia a agregação familiar. Hoje é muito comum. Toda vez que eu atendo um adolescente com TDAH, eu pergunto a história familiar, às vezes não tem outros familiares com TDAH.
Mas há familiares com depressão, com ansiedade, com etilismo, algum com antecedente de suicídio. Então essa agregação familiar de condições neuropsiquiátricas é muito comum. Com a evolução cultural nossa, dessa sociedade tão rápida, tão aficionada por resultados rápidos, com tanto estímulo que essas crianças estão sendo expostas desde pequenas, é natural de se esperar um aumento do diagnóstico. Mas eu não posso dizer que isso é apenas causa, tá? Porque a condição já existia, a condição era subdiagnosticada, ainda é subdiagnosticada. Então nós temos uma grande parcela da população brasileira privilegiada socialmente, que tem um diagnóstico rápido e tratamento adequado, e uma multidão que não tem um diagnóstico correto. Para você ter uma ideia, a prevalência de TDAH em adolescentes na população geral é em torno de 6%. Se você for ver em torno de em adolescentes infratores, é em torno de 25%. Em adultos infratores, encarcerados nos Estados Unidos, chega a 40%. Caramba. Então o TDAH é um fator de risco para comportamento violento, para infração legal, para comportamento imoral, né, e ilegal. Com essa exposição a vários estímulos, a nossa capacidade atencional ela é limitada. Todos nós, se a gente está aqui, se eu estou conversando com vocês e se eu estivesse aqui na tela, eu poderia até estar conversando com você, mas alguma tarefa eu ia fazer de modo inadequado. O risco de erro é maior. E envolve o maior risco de cansaço mental, de fadiga, de chegar no fim aqui do encontro, a gente está mais cansado, mais extenuado, porque eu estou compartilhando as vias atencionais. Então, se eu exponho essas crianças, desde pequenas, a estímulos muito rápidos, persistentes, contínuos, eu estou criando um cérebro que é treinado para ter atenção só a estímulos curtos. Então, essas crianças elas não assistem mais um vídeo longo, elas têm intolerância a uma leitura, a uma atividade contemplativa, a uma aula. Muitas vezes não tem rituais, os rituais mais simples do dia a dia. Horário de dormir, horário de sentar à mesa, fazer a refeição e deixar o celular de fora e desligar a televisão e se concentrar na refeição, né, no sabor, na textura dos alimentos. Isso está se perdendo. Então a gente está criando cérebros desatentos. Né? Essa nova geração de crianças e adolescentes, eles estão vivendo o efeito colateral do nosso desenvolvimento cultural. Não que o desenvolvimento cultural seja nocivo. Não é isso, mas é a maneira como nós estamos lidando com o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento cultural nosso. Isso é muito louco porque, você tá falando, tô lembrando de meu pai, né? Meu pai, a gente sentava na mesa, tinha um horário da gente sentar na mesa todo mundo e não podia, tinha, como você falou, não foi rotina que você falou, foi... Rituais. E hoje a gente sente um pouco essa, né, com os mais novos, essa dificuldade, justamente, principalmente atencional, né? Eu vejo meus colegas professores, muitos já tiveram aqui também, tendo uma dificuldade, né? E aí falando do coletivo, né? Das coordenações pedagógicas, de como é que o celular vai entrar nessa história, né? Como é que essa tecnologia vai poder, entre aspas, somar num processo pedagógico. E aí os meninos chegam e não conseguem mais assistir uma aula, ficam... Né? A gente já tocou nessa questão aqui, já tangenciou essa questão aqui. Né? Inclusive, desculpe, Ivan, porque isso que você falou, Serginho, gente que trabalha com educação aqui, inclusive nosso querido, doutor Igor Mascarenhas passou, ele falou aqui, professor, e ele falando de como cada vez mais, ele tem uma carreira extensa, apesar de ser um jovem rapaz, mas assim, de como cada vez mais tem se tornado desafiador ele manter a atenção dos alunos na aula. Sim. Como você tem que rebolar como professor e criar cada vez mais para que simplesmente o aluno consiga olhar para você, parar e absorver o que você está falando. Isso eu acho que assim é uma preocupação, por isso que eu digo uma questão pública que venha, uma reeducação de tudo isso, porque vai ser difícil, por exemplo, você é médico. Uhum. A pessoa para fazer uma faculdade de medicina, o grau de atenção, de estudo que ela tem que ter para poder se tornar médico, a gente vai ter essa galera aí dessa nova geração, vai ter médico no meio. Como é que essa galera vai se formar em engenheiro, desempenhar funções importantes como um controlador de voo? Uhum. Um controlador de voo que não tem atenção no que está fazendo, olha a quantidade de problema que isso pode ocasionar. Então eu acho que a gente está, assim, uma opinião pessoal, a gente tem observado isso, mas muito passivamente. Sim. E aí isso tem gerado essa sobrecarga de trabalho para a sua área, né? Uhum. E tantas outras que são próximas aí à sua área,
mas não existe uma reeducação, uma Estamos engatinhando preocupação aí nisso. Né? Nem por parte das escolas, né? A gente precisa ter uma atuação mais ativa das escolas nesse processo. Porque hoje, quando a gente tem um diagnóstico desse, a gente, na grande maioria dos casos, não são todos, há exceções, mas na grande maioria a gente fornece um relatório para a escola, para essa criança fazer uma avaliação em ambiente separado, sem distração e com maior tempo para fazer as avaliações. E a questão para aí, né? Mas qual o papel da escola em educar essas crianças, em reduzir o estímulo, em criar rituais dentro da própria escola, em momentos de silenciar a atividade mental, de reduzir o número de estímulos, de utilizar a tecnologia como uma ferramenta auxiliar no processo de aprendizagem, mas não a única ferramenta no processo de aprendizagem, né? Porque muitas vezes as pesquisas todas são feitas apenas no celular, né? De incentivar a leitura de textos mais longos, de livros mais profundos, mais abstratos, incentivar a socialização, então impedir o celular, não é apenas o celular na sala de aula, mas também no momento de recreação, né? Incentivar a criação de brincadeiras, de troca ali entre a coletividade das crianças. Porque é assim que se aprende, é assim que se amadurece, né? A gente aprende a conviver em sociedade convivendo, e convivendo presencialmente, não virtualmente. E outra coisa que está vindo para complicar ainda mais para engrossar esse caldo aí, que é a coisa da inteligência artificial, em que os alunos hoje estão botando assim, quem sabe programar ou utilizar, não sei se chama programar, a inteligência artificial, é um negócio de louco. O cara fala assim, ó, escreva um artigo sobre a Revolução Francesa, aí a inteligência artificial faz. Aí ele faz, agora reescreva com pequenos erros de português. Olha que loucura. Agora reescreva como uma pessoa de 15 anos escreveria. E ele vai mandando a inteligência artificial refinando a forma, de maneira que aquilo se torne inédito. Sim. E aí, pronto, já fez o trabalho, agora vamos pro TikTok. É louco isso, bicho. Isso é louco. A conta vai chegar, hein? 1h30 aqui de um bate-papo fantástico com o Dr. Ivar, mas esperem, não é só isso. A gente vai ter que marcar outros episódios aí, se o Dr. Ivar puder e quiser, para vir aqui bater papo sobre várias questões aqui. Lilian Powell, quais são os sinais de alerta de problemas neurológicos que devemos observar? Vamos lá, Lilian, aí depende da idade, da faixa etária. Então, em idosos, né? Alteração de comportamento, o idoso que era uma pessoa mais expansiva, que fica mais introspectivo, ou o oposto, né? Um idoso mais recatado, mais circunspecto, que fica muito expansivo, às vezes até inadequado do ponto de vista de comportamento. As queixas de memória, né? E dentre as dificuldades de memória, um fato importante é episódios de desorientação espacial, se o idoso se perde em algum local, isso é um sinal de alerta. E a percepção dos familiares, né? Se os familiares comprovam que está havendo uma dificuldade de memória. Porque às vezes a percepção do indivíduo só, ela pode ser enviesada, né? Porque ele tinha uma performance melhor e está tendo uma queda, um declínio, uma queda da performance cognitiva, né? Isso em idosos. Em adultos são outros sintomas, então alterações do sono, alterações de comportamento, também dificuldades de memória, ou alterações do movimento, né? Eu falei muito em questão intelectual, mas as alterações do movimento, tremor, dificuldade de locomoção, também são sintomas neurológicos. E nos adolescentes, as alterações de comportamento do estado de humor, né? Irritabilidade, agressividade. O adolescente fica muito circunspecto, pouco comunicativo, né? Isso também é sinal de alerta para outras condições, além das dificuldades motoras e sensoriais, né? Dificuldade auditiva, alteração da fala, da voz, tudo isso é sintoma neurológico. Vamos lá, vamos valorizar a interação o máximo que a gente puder aí. Alan Ricardo, doutor Ivar, o senhor é favorável ao uso da cannabis medicinal para o tratamento de psicopatologias? O senhor consegue enxergar o cenário no qual a pessoa poderá plantar assim como as outras ervas? Bom, eu sou favorável ao uso cauteloso e bem indicado de cannabis medicinal, né? Cannabis medicinal também é uma condição que o Pedro colocou de interesse de grupos farmacêuticos, né? A gente não pode ser ingênuo, inocente de achar que só porque é uma erva, um cannabis, que não tem interesse do capital ali, porque tem sim, tem muito interesse. Cada vez mais, inclusive. Cada vez mais. Indicação para um grande número de condições, indicação precoce às vezes, e medicalização excessiva, né? Porque sendo medicinal, mesmo que seja um fitoterápico, é medicalizar, né? Então, às vezes a pessoa busca um caminho ali para fugir do autoconhecimento, né, da autorreflexão, e busca um alívio para os seus sintomas.
A cannabis tem algumas indicações, tem bons resultados. Por exemplo, transtorno do espectro autista é uma condição que tem bom resultado quando ela é bem indicada, permite até retirar medicações com muitos efeitos colaterais. No tratamento da ansiedade, no tratamento do sono, melhora da qualidade do sono ou de alguns transtornos do sono, tem boa indicação. Em relação ao cenário da pessoa plantar para produzir, eu não vejo e não concordo, né? Porque há uma diferença entre o uso medicinal da cannabis e o uso de maconha medicinal. Na verdade, esse é um termo até inadequado, né? Porque quando a gente fala em uso medicinal, em terapia canábica ou medicina canabinoide, eu estou falando de mais de 100 elementos que têm produtos que estão presentes na planta. Canabidiol, canabigerol, canabinol, THC, terpenos e diversas outras moléculas. Então a pessoa que planta em casa e faz um extrato ou faz ou fuma a erva, ele está usando todas as substâncias que tem na erva. E o risco de efeito psicoativo da erva, né? Então o plantio e a produção domiciliar, eu sou contra. Acho que a gente não deve incentivar, mas o uso medicinal regulamentado eu sou favorável. Maravilha. Posso só enxertar uma pergunta aqui? Fica à vontade. Claro. Se não puder, eu mando aqui pelo... eu mando aqui. Aí, eu vou abrir a aí sessão. acaba, bota na tela. Obrigado. Vou abrir a sessão para você, pode fazer. Você falou de autismo e uma coisa que eu acho que todo mundo observa, tem observado, é o crescimento do número de casos de autismo, né? Qual seria seu palpite sobre isso? Ou se a ciência, de fato, já tem alguma pista do porquê que a gente está tendo mais crianças autistas do que antes? Comprovação nós não temos pistas, né? E o autismo a gente também tem que fazer o mesmo raciocínio que fizemos com o TDAH, né? Que é voltar na história, né? Autismo também existe, a primeira descrição de autismo é do princípio do século XX, né? De crianças que tinham dificuldade de socializar, que tinham alterações de comportamento. Depois, meados do século XX, surge o conceito de síndrome de Asperger, que foi um médico alemão, né? Que hoje a gente chama de autismo de nível 1. Então, são pessoas que têm boa capacidade intelectual, mas têm características específicas de comportamento e de socialização. Ao longo do tempo, desde que a condição foi descrita e que ela passou a fazer parte dos manuais de diagnóstico médico, os critérios diagnósticos foram reduzindo. Então, antes nós tínhamos 12 sintomas que poderiam ser combinados de diferentes formas, fazer uma combinação inúmera de sintomas, mas hoje nós temos 2 sintomas principais. São as alterações do comportamento e do relacionamento, da cognição social, da socialização, com algumas características específicas dentro destes sintomas. Então, hoje o critério diagnóstico é muito mais amplo. Só isso já justifica um aumento no número de casos. Né? Porque se você tem um diagnóstico mais amplo, mais pessoas vão ter as suas características confirmadas por aquele critério. Isso. Mas, rapidinho, de forma prática, e eu não sei se você tem essa sensação, Serginho, é que tipo, quando eu era jovem, quando eu era criança, adolescente, eu não via tantas crianças com autismo como eu vejo hoje. Então, assim, de forma prática, né? Aí você pode dizer assim, mas então os pais podiam também esconder mais essas crianças e tal, mas eu não lembro da minha adolescência de ter contato com ninguém que fosse autista. E hoje, eu não só vejo mais, como eu tenho contato, às vezes até diário, com pessoas que são autistas. Aí tem várias questões. Tem essa questão do critério diagnóstico, que está mais amplo, tá? Tem a questão do acesso ao diagnóstico, do acesso à assistência médica, a questão da conscientização de outros profissionais. Então, hoje, professores, pedagogos, eles estão habilitados a reconhecer essas características. A redução do estigma social, Pedro. Hoje, eu ainda tenho adolescentes, eu atendo adolescentes do interior do estado, da Bahia, que nunca saíram de casa. São autistas que viviam em encarceramento. Então, essa é uma realidade que existia e não tinha diagnóstico. Ou muitos eram enviados por sanatórios gerais e eram internados como loucos. Nossa né? Senhora. Então isso realmente existiu e ainda existe no Brasil. E a redução do estigma que também, de alguma forma, incentivou os pais a compartilharem essa experiência também, né? E as pessoas mais próximas que antes escondiam também, não aceitavam, tinha isso, né? Com certeza. E hoje aí entram outros fatores que são os fatores culturais, que aí tem relação com a causa que a gente está investigando. Uso de alimentos industrializados, né? Uso amplo de alimentos industrializados,
Uso de medicamentos durante a gestação. Então, tem muitas gestantes que utilizam diversos medicamentos. Antes isso era bem menos frequente. Exposição a telas, exposição precoce a telas, também é um fator, porque a criança não treina a capacidade de socialização, ela vai se socializar com uma tela. É diferente da socialização real, e a alteração de socialização é um sintoma cardinal importante no transtorno do espectro autista, né? O uso de microplásticos, né? o acesso a microplásticos. Hoje tem estudos que mostram que nós temos microplástico na bexiga, na circulação cerebral, já tem evidência de microplástico na placenta. Nossa Senhora. Então, assim, nós estamos carregando microplástico no nosso organismo. O que ele está causando, a gente não tem evidência ainda, não tem comprovação. Pode vir mais coisa. Mas que ele está lá, ele está. Pode vir mais coisa aí. Pode vir mais coisa, justamente. Pois é. Mas tem mais aí, Cabito? E tem também, doutor, só para terminar isso, essa coisa de que essa percepção das especificidades do espectro também aumentaram, né? Então, antes a gente jogava no mesmo pacote, no mesmo cesto. Então, hoje a gente tem níveis, por exemplo, de suporte. Isso, né? Também é. E temos, inclusive, um fenômeno interessante que é muito mais recente, que é o fato da gente reconhecer em celebridades que tem um hiperfoco, ou seja, uma característica que considerada positiva e que deu destaque àquela pessoa, como no caso do Messi. Messi talvez seja o exemplo mais... mais significativo nesse sentido, mas que também ajudou muito a ressignificar a própria condição. A mudança do estereótipo, né, de que antes era muito confundido autismo com deficiência intelectual. Né? Exceto no caso de Asperger, total incapacidade. Né? E hoje tem um conceito de neurodiversidade, né, que a gente entende o cérebro autista como uma maneira diferente do funcionamento cerebral. Né? Legal. Essas pessoas têm um padrão de funcionamento diferente, né, mas necessariamente não é melhor ou pior, é apenas diferente. Né? E algumas características, na verdade, isso é muito comum, tanto quanto a gente fala de TDAH quanto de autismo. Algumas características dessas pessoas são habilidades, são talentos próprios. Então, por exemplo, pessoas com TDAH, algumas delas têm um talento maior para o empreendedorismo, para correr risco, né, para criar novos projetos, serem mais criativas, têm muita energia, se jogam muito na atividade, mas isso também é um risco, né, porque elas podem errar a mão e fazer uma aposta inadequada, o risco de prejuízo financeiro, ou a impulsividade verbal de ser mais agressivo verbalmente com outras pessoas. Então essa característica, ela é ao mesmo tempo uma habilidade, mas uma fragilidade. No autismo ocorre semelhante. Né? O autista que é muito apegado à rotina, a padrão, ele pode ser um excelente funcionário. Por exemplo, um controlador de voo. Né? Ele não vai admitir um erro ali, uma falha no sistema ou qualquer coisa que saia da norma, ele vai sinalizar. Ao mesmo tempo, ele pode ser tão rigoroso que ele é rigoroso também nas relações. Né? Ele é inflexível. Às vezes, por exemplo, com um relacionamento em equipe, ele tem dificuldade de troca, de turnos, de agendamento de reuniões, de participar de eventos imprevistos, né? De emergências. Então, eles têm maiores dificuldades. Então, ele não improvisa. Né? Ele não improvisa, isto. Então, é uma característica que pode ser uma habilidade, se bem desenvolvida, mas também uma fragilidade. E aí eu volto naquela questão da responsabilidade das corporações, né? Porque se a gente fala em inserção dos autistas, não é apenas dar emprego e cumprir cota para os autistas, né? É realmente que eles possam trabalhar em funções que eles sejam produtivos, que eles tenham um plano de carreira, que eles podem ter acesso a gratificações, a cargos de liderança, respeitando as suas características. Porque não é apenas incluir, dar um emprego e cumprir a cota que a legislação determina. Né? Isso não é responsabilidade das empresas. Né? Tem que ser mais do que isso. Com certeza. Inclusive, nós estamos, acho que nesse ponto da história, né? A gente, assim, temos aí setores da sociedade que estão reconhecendo talvez a necessidade, vou usar fisiológica por falta de outra palavra, de cumprir cotas, por exemplo. Né? Isso ainda é apenas das etapas. Precisamos avançar nisso. Agora, tem uma interação, a última aí, Cabas, que acho que... Foi a que veio do Instagram, Cabas. Foi. Anterior. Acolher Salvador, inflexível cognitivamente. Isso aí. Vou dar um abraço para a rapaziada que esteve aqui também, as meninas fantásticas também, desse projeto maravilhoso. Professor Ivar participou do Acolher Salvador? Não? Não. Vai ter um projeto em julho, se não me engano. Em julho, isso, sim, me chamaram para ir. Em julho deve estar lá. Mais uma edição, né? Isso. Mário Pertinente, o doutor acha que a nossa sociedade
cada vez mais conectado e utilizando mais o cérebro, consumindo tanta informação, vai ter alterações importantes neurais num sentido de evolução? Boa pergunta. Boa pergunta, Mário. Boa pergunta. Mário é sempre pertinente. Bacana. Boa pergunta, Mário. Obrigado aí pela participação. Veja só, as modificações vão existir, mas eu acho que a gente não vai estar aqui para presenciar, né? Porque modificações evolutivas elas ocorrem ao longo de milênios, né? A gente tem modificações evolutivas também do ponto de vista neurológico, áreas cerebrais que estão menos ativas, né? Até músculos que são poucos utilizados. A gente tem um músculo no antebraço que não é universal mais, não é que todo mundo que tem. Algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. Isso em decorrência da evolução. Então as alterações vão ocorrer. Mas a gente presenciar essa alteração evolutiva é coisa de milhares de anos ou milhões de anos, né? Vamos lá. Agora, sobre essa questão da evolução, dessa questão evolutiva aí, o que eu acho curioso você tem uma geração, a nossa, por exemplo, que em determinados momentos a gente se bate com gadgets, né, e com mexer no celular, determinadas funções e tal. E aí você tem uma geração que chega, criancinha ainda, e ela sempre tem mais intimidade com a tecnologia, mais facilidade de resolver esse tipo de problema do que nós, né? Uhum. Isso não pode ser considerado uma evolução de curto prazo? Não necessariamente, porque pode ser uma característica própria do cérebro infantil. Tem um trabalho interessante que foi feito já tem alguns anos já. Alguns pesquisadores pegaram algumas caixas fechadas e colocaram lá dentro um notebook com alguns programas, uns arquivos de músicas e de jogos. E colocaram em aldeias da Etiópia que não tinham acesso à tecnologia. Eles colocaram as caixas fechadas lá e ficaram filmando durante dias. Com poucas horas, as crianças já tinham aberto a caixa e tinham descoberto o botão de liga e desliga. Isso com poucas horas. Se não me engano, com 5 dias, elas já estavam dançando e cantando as músicas que estavam no acervo. Com 5 meses, os pesquisadores desligaram as câmeras do notebook e as crianças começaram a desmontar o computador ou entrar no processamento de informações. Então, esse processo de busca, de curiosidade, é natural da espécie, né? Voltando lá à pergunta do Mário pertinente, tem uma teoria do Yuval Harari, né, do Sapiens, que ele fala isso, né, que a gente pode criar aí uma subespécie humana, que é uma subespécie que vai ter acesso a todo esse avanço tecnológico, uma nova maneira de pensar, e uma grande multidão que não vai ter acesso a isso, e nem mesmo a ao tratamento das condições básicas, ou a esses suplementos todos, incentivam a longevidade saudável, né, nem isso. Então seria uma subespécie humana. Mas se já permitir, nós não estaremos aqui. Nós não estaremos aqui para testemunhar isso, né, Serginho? Muito bom. Não, e o Val é fantástico também. O Val enfim, vamos lá. Simara Brito, o BahiaCast sempre trazendo convidados que contribuem ricamente para o nosso conhecimento. Valeu, Simara. Obrigado. Acolher Salvador. Dr. Ivar estará conosco em julho. Obrigado, BahiaCast. Obrigado pela oportunidade de falarmos sobre neurodiversidade e neurodivergência. Massa. As meninas são fantásticas. Mas é isso, doutor. A gente tem que fazer mais podcast, né? Com certeza. O bate-papo é bom. Rapaz, eu faria um podcast desse por dia. Do jeito que eu sou curioso com esse assunto aí. E como isso toca, né? Acho assim que é interessante essa temática, doutor Ivar. Acho que o senhor deve estar vivendo isso, né? Esse grande estímulo, né? A gente chegou a falar isso na entrevista na Metrópole. Dessa condição que seria o pessoal de Harvard estudando, falou assim, tá bom, então qual é o grande barato da vida? Aí o cara descobre, né, depois da pesquisa, fala assim, afirma o seguinte, que o grande barato da vida é você poder fazer uma coisa que você possa viver daquilo, né? Mas que tem um impacto positivo na sua comunidade. Isso. Eu creio, assim, que a despeito da gravidade do que estamos vivendo, ou como direta consequência do que a gente está vivendo, hoje o senhor tem uma noção muito clara da importância do que o senhor faz. Os profissionais dessa área fazem, né? Sim, sim. Hoje a gente está vivendo um momento de interesse crescente pelas neurociências, né? Porém, eu vejo como uma cautela para a gente não cair num reducionismo que tudo é explicado pelo funcionamento cerebral, né? E não desvalorizar o contexto social, o ambiente, o valor das experiências de vida, né? O nosso valor como ser simbólico, né? E como ser coletivo. Então não adianta eu explicar, por exemplo, uma adição química, porque o profissional está usando apostas, está liberando dopamina em determinada estrutura do cérebro. Se eu não compreender o contexto que levou essa pessoa a esse tipo de comportamento, né? Não é um reducionismo orgânico,
né? Mas entender a gente como uma complexidade, que essa relação cérebro e ambiente é uma relação de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Né? Tem uma última pergunta aqui, ó. Mande aí. De, olha lá, ó, TM Esquadra. Pessoal, o que dizer sobre a creatina em adolescentes? Muito bom. Hoje tá tendo, né, Iva, essa coisa de que eu, na verdade, eu tenho que ver quais são os meus amigos que não usam creatina. Isso. E que falam da creatina como se fosse uma coisa assim miraculosa, que regenera não só as questões físicas do músculo, mas também neurais. O que você diria sobre isso e do uso por adolescentes? Bom, veja, é promissor, né? Realmente as pesquisas com creatina têm se mostrado com bons resultados, inclusive para melhora da memória, para fortalecimento muscular. Que tem uma relação cerebral, né? Esse é um novo conceito da neurociência, que é o eixo músculo-cérebro. Então a gente sabe que a contração muscular leva à liberação de moléculas que vão ter ação cerebral e vão atuar na preservação da memória, na preservação das atividades cognitivas. Se a creatina leva a um ganho de massa muscular, ela indiretamente vai ter ação sobre o cérebro. Mas além disso, ela também é metabolizada no cérebro. Então ela realmente tem efeitos benéficos, satisfatórios para a preservação e para estímulo de função cerebral. Em adolescentes também, tá? Não é proscrita em adolescentes. O risco maior da creatina é alteração de função renal. Então é sempre avaliar a questão renal. E também não é questão de dose maior, melhor efeito. Né? Uma dose baixa de creatina já é suficiente. Você não precisa suplementar com mega doses de creatina. Vai colocar em risco a função renal e não vai ter benefício adicional. Boa. Inclusive, o senhor fez um recorte interessante falando sobre pernas e cérebro. Isso. Que me chamou a atenção porque eu conheci, eu não vou lembrar, eu quero entrevistar esse cara. Ele é um senhor que tem 81 anos, ele é um atleta, até hoje ele ainda faz remo. Não vou falar o nome dele aqui porque eu quero que ele venha. Já pensei várias vezes em trazer ele aqui, que ele é inclusive o atleta mais premiado do Esporte Clube Vitória. Ele até hoje ainda faz remo sozinho, com 80 anos na ilha. Mas se falar o nome dele, ele não vem? Não é isso não. Porque pra deixar, né, pra poder fazer a data vênia, né? Como tá bom. Assim. Ele tava falando, achei muito interessante, porque talvez ele já se encaixe nessa, por ser uma pessoa de idade, naquilo que a gente conversou aqui lá no começo. E ele falando que ele continuou fazendo remo, e eu tava na Baía Todos os Santos passando de barco, né, com meu sogro, e vi ele treinando remo sozinho. Com mais de 80 anos, e ele falando assim, você tá por fora. É comum quando a gente faz esses eventos de categoria sênior no mundo, chegar as equipes japonesas com 100 anos, 108 anos, já vi um cara fazendo remo com 108 anos, fazendo justamente essa relação. Ele fala justamente disso, né, que a grande parte do esforço físico de remo é nas pernas, e por isso que eu tô fazendo essa relação, né, fazendo esse preâmbulo. E ele falando, inclusive, que a esposa dele falou assim, não, meu filho, vai treinar, porque você fica mais viril. Entendi porque você não quer dizer o nome. Entendeu? Aí assim, mas ele tá realmente assim, o cara, enfim, me impressionou muito. Faz sentido, porque a competição é um estímulo para a liberação de testosterona. Só o fato do cara se engajar, às vezes numa competição com pares da mesma idade, ou com ele mesmo, desafio do tempo, tudo, isso é um incentivo para a liberação de testosterona. Aí tá vendo aí, Pedro? Boa. Fazer remo. Vamos remar. Né? Ele disse que grande parte do esforço do remo é nas pernas, e que então ele já sabia de maneira intuitiva, nem falamos sobre isso, na época não estava conversando sobre isso, no contexto ali, mas ele falando dessa coisa que ele tinha muita consciência de que ele estava muito bem de saúde por causa do exercício das pernas. Então quer dizer, tem uma relação também com o cérebro. Sim, com certeza. Com certeza. A perna tem muito volume muscular, né? Então ela libera mais moléculas que vão ter uma ação neuroprotetora. Olha só. Aí, tá vendo? Então, bicho, aquele seu time amigo... de remo, BaiaCast. Porra, pra ontem, hein? Ô, Caba, já vai fazendo a marca, tudo mais. Agora, isso, então, talvez aquele seu amigo que a gente tava falando offline aqui, aí que tem 30 anos de casado e comparece 5 vezes por semana, ele rema. Só pode ser. E rema forte. Isso é outra resenha. Hein, Cabas? Vamos deixar pra outro episódio aqui. Rema. Doutor Ivar, um prazer genuíno receber você. Muito obrigado, viu? Foi ótimo, bacana. Muito obrigado. Eu, como eu disse, reafirmo, eu faria um episódio desse todo. Bora fazer mais de vezes? Pode fazer, com certeza, só me chamar. Você mora em Salvador? Moro na Pituba. Então tá aqui perto, não tem desculpa pra não vir outra vez, né? Com certeza. A gente tá pressionado pelo tempo, porque a gente vai ter agora Daniel Cade, que você já esteve aqui também com o Daniel Cade. Sim, com certeza. Que é uma grande figura também, né? Sim, claro. A gente tem o maior prazer de ter. Beijo, Dandan. É massa. Valeu, Daniel, um abraço.
E agradecer aí em nome de toda a equipe aí pela sua... Eu que agradeço o convite, a conversa, foi muito bacana e estou à disposição. Pode chamar que a gente volta. Super Teve prazer. uma pessoa que perguntou onde o doutor atende, onde eu posso... Eu atendo no consultório, acho que no meu Instagram tem as informações. Pronto. Ivar Brand Neuro, tem lá o contato, o Linktree lá com o link. Só mandar um WhatsApp para Camille, mandar um beijo aí para Camille. 99669-0220. E o atendimento é lá no... o meu consultório fica no Horto Florestal. Ai, Maravilha. que chique! Que chique! Já quero ir. Você sabe que ele é um dos maiores Você... humoristas Eu do... sou de Brotas, irmão. Você de hoje? Me respeite. Pra mim, Horto é Brotas, segue sendo. Sim, tá. Então, seu consultório é em Brotas. Posso Em falar Brotas, isso? pode falar, com Aí, certeza. minha gente, o consultório fica em Brotas, então já pode marcar sua consulta. E nesse tempo de tela, você deu o telefone, mas eu tenho certeza que o pessoal vai pelo Instagram. Com certeza. Pode ser. É, tempo de hoje, é isso aí. E eu achei interessante que seu Instagram, inclusive, quando eu comecei a clicar, tinha todas as informações que eu precisava. Isso é interessante, né? É. Porque ele não é somente uma rede social Não. onde tem esse aspecto de você compartilhar a sua vida social, Sim, né? sim. Mas hoje já tem uma função profissional muito bem definida. Sim, claro. Eu acho isso interessante. Virou um mecanismo de busca, bicho. Né? Como era site antigamente. É. Hoje as pessoas vão no Instagram pra conhecer o profissional. Isso é muito significativo. Legal. E cria-se uma relação antes da consulta, né? Já começa uma relação ali, a Sim, pessoa já te conhece, já sabe como é seu estilo, até o tipo da consulta. Então isso é bacana também. Massa. Maravilha. Só agradecer e esperar obrigado. que a gente possa remarcar logo. Com certeza. Se eu puder. Estou à disposição. Valeu. Só mandar o convite lá. Prazerzão. Valeu, obrigado. Deixa eu só mandar um beijo aqui pra galera. Mandar um beijo pra Cláudia Alves, que é a nossa audiência do Rio de Janeiro, que nos brinda diariamente com a presença. Claudinha, a gente não se conhece pessoalmente, mas é engraçado esse carinho que a gente vai desenvolvendo. E eu não vejo a hora de um dia você estar aqui em Salvador, visitar o Bahia Cash e que a gente possa se conhecer. Mandar um beijo pra Lilian Paula, mandar um forte abraço pra Alan Ricardo, participou aqui, Freitas Filho. Mário Pertinente. Mário, nosso querido Mário Pertinente. Cara, Mário é assim, 100%. Ele bota uma pergunta, tenha certeza que é uma perguntona. É sempre assim. Heloísa Novis, Alan Ricardo, falei, Simara Brito e todo mundo aqui, galera. É muita gente. Mas são vocês que fazem todo esse corre aqui fazer algum sentido. A gente tem aqui nossos arranca-rabo, como em qualquer empresa. A gente tem aqui discussões salutares sobre para onde vai esse projeto, de onde vem, né? Tudo isso, nossas perguntas que são humanas, né? E é muito trampo, é muita pauta, bater pauta, a gente discutir aqui as melhores pautas para você que assiste. Então, ter vocês é muito importante. Então, compartilhe a ideia do BahiaCast. Mande pra galera os cortes, mande pra galera os episódios como esse que você assistiu, você acha interessante. Já agora, quando terminar, ele já vai estar disponível aí. Você já vai no compartilhar, pega o link, manda nos grupos de WhatsApp, faça isso. Para que a gente possa continuar cada vez mais crescendo, graças a Deus que estamos, né, Serginho? Ô, Glória. Cada vez aterrissa mais uma pessoa aqui no BahiaCast, agora é a nossa querida Grace. Fé em Deus, em 2025 a gente vai ter aliens aqui. Vocês estão vendo o programa de Fora do Planeta. Vamos ter aliens aqui também entrevistados aqui. Transmitindo para fora Ô, Glória. Sistema solar. É isso. Maravilha. Obrigado, então. E a gente segue. Billy não está aqui na sala para dar agenda, mas vocês vão ficar ligados no nosso Insta e nas nossas redes aí. E vocês vão saber o que vai rolar na quarta e na quinta também. Cláudia, muito obrigado mais uma vez. Olá, ó. Carl Julião, tô aqui também. Ouro de Favela, Lapidar. Cheguei. Chegou chegando. Olha que homem, hein? Uau. Obrigado, gente. Até quarta, às 19 horas. Valeu. Beijo.